Esta história é sobre um estagiário corporativo, Zhou Ming, que recentemente ingressou na Chongming Company. Ele é constantemente intimidado por seus colegas e veteranos, tratando-o como seu escravo pessoal, sempre fazendo café para eles. Entretanto, nem todos o tratam com tanta severidade. Há uma senhora que o aconselha a se defender e aprender a dizer não aos outros. Ao vê-la, o rapaz começa a corar e eu ouso dizer que ele está bastante apaixonado. De qualquer forma, descobrimos que essa moça é Su Ruoqing, uma sênior da empresa, que também frequentou a mesma universidade que o nosso herói. Até agora, ela foi a única a demonstrar bondade para com ele na empresa. Ele fica corado ao olhar para ela. Em seu momento de constrangimento, ele enche desajeitadamente a xícara de café, queimando a mão e encharcando suas calças. A garota rapidamente pega lenços de papel e começa a limpar a mancha de café, chegando perto o suficiente para fazer o garoto corar ainda mais. Ao ver o constrangimento dele, ela pergunta por que ele está tão nervoso, ressaltando que ela é apenas sua veterana, não uma estranha. Ele já tinha começado a se imaginar batendo palmas nas bochechas dela depois de ficar duro ao ver suas grandes nádegas. Mas suas esperanças provavelmente foram frustradas quando ela casualmente se referiu a ele como seu irmãozinho. De repente, outro sênior arrogante aparece e aponta para o nosso herói, ordenando que ele pegue uma pilha de presentes e os distribua para cada departamento. Dessa vez, nosso herói finalmente se defende, afirmando com firmeza que esse não é seu trabalho. Naturalmente, o sênior fica furioso e argumenta que está apenas ajudando o nosso herói a se familiarizar rapidamente com cada departamento. A moça decide acompanhar o rapaz nessa tarefa, mas o sênior arrogante sugere educadamente que ela não precisa fazer um trabalho tão insignificante e lhe atribui uma tarefa melhor. Ela se inclina para perto de Zhou Ming e o aconselha a simplesmente atender ao pedido do sênior, prometendo que eles se divertirão mais tarde. O garoto concorda, mas só então, o cara arrogante bate com um saco pesado de presentes no rosto do nosso herói, fazendo com que o conteúdo se espalhe por toda parte. Mais uma vez, o cara arrogante repreende Zhou Ming por não ter pego a bolsa. O pobre coitado começa a pegar os presentes. Com muita raiva, Lin Shan se afasta, murmurando sobre como ele o despedaçaria se não precisasse do salário. De repente, seu telefone toca, mostrando um anúncio de um jogo incompleto que promete uma saída para sua raiva e liberdade para todos os problemas relacionados a dinheiro. Apesar de saber que parece suspeito, ele clica no botão de download. No momento seguinte, uma energia arcana irrompe do telefone, abrir um portal para outro mundo, e ele é chutado sem cerimônia através dela. Enquanto esfrega a bunda como se tivesse acabado de levar um golpe de bambu, e vê zumbis tentando atravessar uma cerca para chegar até ele. Ao ver os monstros, ele se dá conta de que deve ter tropeçado em outro mundo. De repente, uma janela do sistema é exibida, declarando que o sistema Apocalipse Tycoon agora está vinculado a ele, onde ele pode trocar pontos usando ouro ou cristais. Ela também avisa sobre um tempo de espera de 12 horas antes que ele possa voltar ao seu próprio mundo e ao mundo do Apocalipse. Enquanto ele está se sentindo aterrorizado por essa mudança repentina no absurdo do sistema, a defesa que está segurando os zumbis entra em colapso. Os zumbis imediatamente o perseguem, fazendo com que o gato assustado corra para salvar sua miserável vida. Enquanto ele pede ajuda freneticamente, de repente alguém puxa o pino de uma granada. Uma senhora durona faz uma entrada dramática, jogando granadas nos zumbis. As explosões obliteram os zumbis e ela aterrissa graciosamente, enquanto a explosão atrás dela lança os mortos-vivos pelos ares. O rapaz a agradece pela ajuda, mas a garota dá de ombros, dizendo que isso faz parte de seu trabalho. Em tom de brincadeira, ela o agradece por ter gritado como um louco, o que a ajudou a identificar onde os zumbis estavam invadindo seu território. Em agradecimento, o rapaz lhe oferece um bolo de lua de uma das caixas de presente. A senhora parece perplexa, sem saber do que se trata. Quando ela dá uma mordida, seu cérebro fica absolutamente louco com o aumento da dopamina e ela admite que nunca provou nada parecido antes. O cara diz a ela para parar de exagerar, pois é apenas um bolo, mas ela até lhe dá uma peça de ouro em troca da delícia que comeu. Antes de ir embora, ela o aconselha a vender os bolos lunares por um preço mais alto no mercado, pois lá eles serão vendidos em um piscar de olhos.
Zhou Ming pergunta seu nome antes de ir embora, e ela se apresenta como Lin Xun. Depois de algum tempo, nos encontramos no mercado das colônias, onde os comerciantes já estão se esforçando para vender suas coisas, divulgando o quanto elas são incríveis. Enquanto isso, nosso cara sem noção também fica sentado ali com sua barraquinha, exibindo orgulhosamente seus mooncakes com uma crosta fina e crocante e recheios deliciosos que ele jura que não vão decepcioná-lo. Uma multidão começa a se reunir à medida que a notícia sobre os mooncakes se espalha. Um rapaz se lembra de que seu avô mencionou essas guloseimas, e uma garota se pergunta em voz alta se essas guloseimas realmente existem nesse mundo bagunçado e pós-apocalíptico. Quando a multidão pergunta sobre o preço, Zhou Ming sorri e diz que está vendendo-os por apenas 1 grama de ouro por um pedaço de bolo. Um cara fica todo arrogante dizendo que o material de Zhou Ming é mais caro do que um MacBook de 8 GB. Mas Zhou Ming, usando suas habilidades de vendas, argumenta que, neste mundo incerto, as pessoas precisam desfrutar de guloseimas saborosas enquanto podem, e se perderem a chance, talvez não tenham outra oportunidade. Um rapaz na multidão concorda com nosso herói e compra um bolo de lua. Os espectadores começam a fazer fofocas, sugerindo que o comprador deve ser rico, provavelmente um mercenário. Quando o mercenário come o bolo de lua, é como fogos de artifício de sabor em sua boca. Êxtase total. Ele está tão viciado no sabor que oferece 100 gramas de ouro por mais bolos. Depois de ver esse mercenário, mais pessoas fazem fila para jogar seu dinheiro fora só para provar essa delícia. Quando todos dão uma mordida, suas reações são de pura felicidade, como se tivessem acabado de provar uma fatia do paraíso. À medida que a noite se instala, Zhou Ming encheu uma bolsa inteira de ouro depois de vender 600 gramas de mooncakes, o que é uma vitória absoluta para o ex-escravo corporativo que sofreu bullying. De repente, uma figura sombria aparece com uma adaga, pressionando-a contra as costas de nosso garoto, exigindo que ele entregue tudo o que ganhou ou enfrente a morte. O rosto de Zhou Ming fica pálido ao ouvir isso, pois ele não está disposto a dar seu dinheiro suado. O ladrão fica impaciente e decide matar Zhou Ming imediatamente para obter o saque. Porém, quando a faca está prestes a atacar, o tempo de espera de 12 horas para o teletransporte no sistema expira, e nosso herói imediatamente comanda o sistema para teletransportá-lo para longe. Antes que o assaltante possa atacar, meu homem desaparece no ar, deixando o tolo perplexo com o fato de um cara grande poder sumir assim. O portal se abre diretamente em seu quarto, e o garoto solta um suspiro de alívio, sabendo que escapou por pouco da morte graças ao fim do tempo de espera. Ao ver todo aquele ouro, ele enlouquece de felicidade, planejando pegar alguns bolos lunares e voltar ao mundo apocalíptico para vender seus produtos assim que o tempo de espera for reiniciado. Chega o dia seguinte no escritório, e começa a rotina habitual de ser repreendido por seus superiores. Mas desta vez, em vez de se deixar abater, meu homem se levanta como um homem e deixa claro que não é o saco de pancadas de ninguém para descarregar suas frustrações. Em seguida, outro careca tenta dar ordens a ele, exigindo café. Mais uma vez, meu amigo recusou sem rodeios, dizendo-lhe para ir se ferrar. O careca McShine se volta para a loirinha, perguntando por que Zhou Ming não está obedecendo às suas ordens, apesar de a loirinha ser uma diretora. Blonde então chama o nosso herói para afirmar seu domínio, mas o meu cara não dá a mínima para o que o cara atrás dele tem a dizer. Ao ver sua nova ousadia, a senhora com seu peito grande chega e pergunta a Zhou Ming de onde vem toda essa confiança. Enquanto corava, Zhou Ming a lembra que foi ela quem o ensinou a se defender contra aqueles que o pressionam. É claro que isso não é totalmente verdade. Sua confiança vem principalmente do dinheiro que ele ganhou na noite passada. Bem, dizem que o dinheiro dá coragem a um homem, e nosso herói não é exceção. Ele verifica seu relógio e percebe que está quase na hora de outro teletransporte. Pouco tempo depois, ele se vê de volta ao mundo apocalíptico. Desta vez, ele trouxe carne enlatada e está confiante de que isso lhe renderá muito dinheiro. Mas parece que seus clientes em potencial, por mais irracionais que sejam, provavelmente não pagarão 1 centavo. Ele corre para se esquivar desses aproveitadores, mas logo percebe que está carregando coisas demais para escapar ileso. Para salvar sua pele, ele pega um monte de latas e os joga em direção aos zumbis, que imediatamente se aglomeram sobre a deliciosa carne no chão. Ele se esconde atrás de uma rocha gigante
Mas os monstros não estão satisfeitos e parecem querer mais. Em vez de fugir, ele decide confrontá-los. Ele abre seu sistema, procurando por habilidades ou itens para combater essas criaturas. Felizmente, ele troca 100 pontos por uma habilidade chamada Graveyard Strike. Ele imediatamente começa a chutar os zumbis com suas pernas nuas, assumindo uma postura firme e desafiando-os a atacá-lo. Depois de dar uma surra nessas criaturas, ele finalmente para e dá uma risada, espantado com o fato de esse sistema estar ridiculamente quebrado, dando a ele poder suficiente para derrubar essas criaturas de uma só vez. De repente, um carro buzina e alguém elogia nosso herói por suas excelentes habilidades. Esses caras eram mercenários que estavam a caminho para ajudar Zhou Ming depois de vê-lo em pânico, mas não esperavam que ele derrotasse os zumbis de forma tão eficaz. Um deles pergunta a identidade do nosso herói e se apresenta como membro dos caçadores de cadáveres. Mas zumbis vêm correndo em direção a eles. Então eles gritam para o nosso herói entrar no carro e eles saem em alta velocidade. O cara entrega uma arma a Zhou Ming, avisando-o para não desperdiçar balas, pois elas são preciosas, mas Zhou Ming nunca viu uma arma de verdade antes. Ele fica atônito ao ver o caçador habilidoso derrubar zumbis com tanta precisão. Ele acha que é melhor aprender rápido se quiser sobreviver nesse mundo louco. O motorista diz a Zhou Ming para começar a atirar imediatamente, dizendo que é assim que se deve viver como um homem. Mas nosso homem, acostumado a ser um saco de pancadas da empresa, sente-se um pouco constrangido com isso. Ele verifica seu sistema e descobre que pode obter habilidades básicas com armas por 100 pontos. Assim, ele começa a explodir os zumbis para desabafar e aprender na prática. Enquanto eles estão ocupados matando zumbis com balas, um zumbi em particular avança diretamente sobre eles. Zhou Ming fica chocado ao ver esse morto-vivo correndo em direção a eles. O caçador de cadáveres explica que se trata de um zumbi de segunda classe, mais rápido e mais resistente do que os normais. Por isso, eles precisam ter cuidado. Zhou Ming quase morreu sufocado quando viu o zumbi se lançando contra eles. Derrubar o caçador de cadáveres. Antes que o pobre coitado seja sufocado até a morte, Zhou Ming entra em cena. Ele dá uma joelhada no zumbi e enfia o cano da arma em sua boca, estourando seus miolos com a barragem de balas. O caçador de cadáveres elogia o nosso herói por sua coragem e força, impressionado com o fato de ele ter derrubado um zumbi de segunda classe como se não fosse nada. Zhou Ming sorri de volta, agradecido por terem salvado sua vida e por não querer que eles morressem também. O cara de capuz se abaixa para inspecionar o zumbi e encontra um cristal, o que surpreende a todos. Aparentemente, esses cristais formados por zumbis são classificados de 1 a 9, e esse é um núcleo de zumbi de segunda classe. O caçador imediatamente oferece o cristal a Zhou Ming, insistindo que ele lhe pague por ter salvado sua vida. Zhou Ming, ainda pensando como um ex-escravo corporativo, hesita em aceitar um item tão caro. Mas o soldado insiste alegremente que Zhou Ming merece o prêmio por ter salvado a vida de seu irmão. Eles também lhe mostram alguns cristais de primeira classe, que não são tão valiosos, mas devem render o suficiente para comprar munição e comida, pelo menos. Nesse momento, Zhou Ming começou a pensar em se tornar um caçador. Embora seja arriscado, o dinheiro desse trabalho é insano. O caçador convida Zhou Ming ansiosamente para se juntar à equipe, mas ele educadamente diz que precisa pensar melhor. O cara de capuz lhe garante que o capitão deles tem o hábito de convidar pessoas promissoras como ele. Eles aceleram o carro em direção ao acampamento militar. Zhou Ming se sente frio na parte de trás, verificando o cristal que recebeu. Nesse momento, uma janela do sistema aparece, ocultando-o como um núcleo de zumbi de segunda classe e perguntando se ele deseja transformá-lo em pontos. Sem hesitação, ele diz sim, e puf! O cristal se foi e ele recebeu 100 pontos em troca. Entusiasmado, Zhou Ming calcula que o cristal deve valer uns 100 gramas de ouro para marcar tantos pontos, como se tivesse tirado a sorte grande. O sistema então o notifica de que ele parece estar carregando muita bagagem e pergunta se ele gostaria de comprar espaço de armazenamento. Custa 100 pontos por 1 metro cúbico. Sem hesitar, ele compra o armazenamento para aliviar a carga de latas que pesa sobre seus ombros magros. Depois de dirigir um pouco, eles chegam ao campo de refugiados. Eles irão para a zona central em breve, então o motorista diz a todos para apertarem os cintos. Na estrada, eles passam por civis que pedem comida,
dispostos a fazer qualquer coisa por uma única batata. Quando chegam à base, os soldados abrem a porta da base. O capitão caçador de cadáveres mostra imediatamente sua identificação na porta. Um soldado ansioso pergunta ao capitão quanto ele ganhou hoje. O capitão diz com orgulho que ganharam o suficiente para comprar comida, aponta para o nosso herói como o maior saque que conseguiram em sua caçada e diz ao soldado para dar ao nosso garoto um passe para entrar na base. Quando eles entram na área da zona segura, a zona central, nosso herói obtém sua carteira de identidade para esse lugar, e o capitão decide tirar uma licença, pois tem outros assuntos a tratar. Eles acenam um para o outro uma última vez, e meu amigo imediatamente chama sua lata de carne de volta. Ele está absolutamente ansioso para ganhar cerca de 37 milhões de dólares, com apenas os 20 dólares de investimento. Algum tempo depois, nos encontramos no mercado, onde todos estão vendendo seus produtos. Nosso herói fica surpreso ao ver itens cotidianos de seu mundo serem tratados como artigos de luxo com preços altos. De repente, ele é surpreendido por alguém, quem parece ser outro caçador de cadáveres, com músculos enormes intimidando nosso herói, enquanto ele pergunta se pode ver sua arma. Zhou-Ming deliberadamente começa a falar alto para atrair a atenção, acusar o homem musculoso de tentar cometer um crime em plena luz do dia e gritar por ajuda. O gorila rapidamente o tranquiliza dizendo que está aqui apenas para vender armas e aponta sua barraca inteira dedicada a armas de fogo. Ao ver nosso herói com caçadores de recompensas, ele imaginou que também precisaria de algumas armas sólidas. Zhou-Ming fica bastante surpreso ao ver alguém vendendo armas abertamente. O comerciante explica rapidamente que neste mundo bagunçado, as pessoas precisam de armas para se proteger. Ele se gaba de que suas armas são de primeira linha e oferece a Zhou-Ming um desconto de 20%, exigindo 5 cristais de nível 2 em troca. Mas Zhou-Ming admite honestamente que não tem um único centavo para lhe dar. Ao ouvir isso, o comerciante fica enojado e diz a esse idiota falido para sumir de sua vista. É aí que Zhou-Ming joga seu as. Ele diz ao comerciante para tratar melhor seus clientes e pega uma lata de carne bovina, afirmando que ela vale mais do que qualquer cristal sofisticado. O comerciante fica surpreso e admite que a comida enlatada é mais valiosa do que qualquer outra coisa. Zhou-Ming fica convencido e deixa o comerciante dar uma olhada na comida. Ele abre o lacre e no momento em que o comerciante a vê, ele começa a babar pela deliciosa refeição. Ele concorda em trocar qualquer arma por 5 latas. Zhou-Ming imediatamente aperta a mão do comerciante e escolhe uma arma, perguntando onde ele pode conseguir balas para essa beleza. O comerciante lhe dá a localização exata de uma loja de munição. Quando Zhou-Ming chega à loja, ele vê outras pessoas fazendo compras e entra na fila para pedir munição para sua arma. A senhora atrás do balcão o informa que são 10 gramas de ouro por caixa, com uma caixa grátis se ele comprar 10. Nosso herói fica chocado com o preço irrisório do produto. A senhora não se conteve e começou a falar mal dele, chamando-o de um pedaço de merda falido que não consegue nem juntar dinheiro para algo que poderia salvar sua vida. Se eu estivesse no lugar desse idiota, teria espremido os bens dela por falar mal. De qualquer forma, Zhou saca uma barra de ouro e pergunta se isso cobriria munição suficiente para esse pobre coitado. Zhou-Ming sorri ao ver aquela barra de ouro gorda e rapidamente lhe oferece um monte de caixas de munição. Em seguida, ela tira seu cartão de visita do decote e diz a ele para procurá-la para todas as suas necessidades de munição. O estúpido pega imediatamente o cartão dela e, ao sair da barraca, decide voltar para casa. Ao chegar, ele expõe todos os itens que coletou naquele mundo apocalíptico. Sem saber o que fazer com tudo isso, batem à porta. Isso fez com que ele se esforçasse para esconder tudo. Ele não quer se parecer com um terrorista. Na verdade, é sua colega de trabalho, Su Ruoqing, que está na porta. Ele apressadamente junta as coisas e diz a ela para esperar do lado de fora, enquanto ele esconde tudo. Depois de enfiar tudo embaixo da cama, ele abre a porta. Ele fica surpreso ao vê-la e pergunta por que ela está aqui. Ela menciona casualmente que fez comida demais e veio compartilhar. De forma provocante, ela pergunta por que ele a deixou esperando do lado de fora por tanto tempo. Ele admite honestamente que estava apenas limpando a bagunça. O garoto coloca a caixa de alimentos em uma geladeira, ele não consegue deixar de admirá-la, imaginando se ela poderia ser sua futura esposa. Ele começa a imaginar cenários em que chega tarde do trabalho
e a encontra em seu traje de noite. Ele pede um momento de intimidade. Voltando à realidade, a garota ressalta que, como esse quarto pertence a uma virgem, deve haver muitas coisas escondidas. O garoto fica corado e garante que é inocente e que não há nada lá. Mas, convenhamos, o material que ele escondeu embaixo da cama é muito mais assustador do que apenas algumas revistas sujas. De repente, a senhora percebe algo brilhante no chão, e o garoto quase pula de susto ao ver isso. Ele se lança impulsivamente sobre ela como um completo cretino, quase caindo sobre ela, mas rapidamente se recupera e pede desculpas, admitindo que a beleza dela apenas sequestrou seu cérebro. Surpreendentemente, ela parece não se importar com a atitude dele, dando a entender que não teria se importado se ele continuasse. Ela vai embora, provocando-o dizendo que é normal um rapaz ficar excitado depois de vê-la. O garoto está convencido de que ela o desprezará por seus movimentos desajeitados, mas ao sair, ela confessa que fica feliz por ele gostar dela. Deixado sozinho, o garoto virgem fica completamente perturbado ao pensar que ela pode realmente gostar dele. Ele dá um tapa no rosto, decidindo deixar esses pensamentos de lado porque tem assuntos mais urgentes para resolver. Ele sai para procurar mais comida para seu retorno ao mundo apocalíptico e encontra um cara vendendo batatas excedentes por uma pechincha. Sua mente rápida decide que as batatas são mais seguras do que alimentos enlatados sofisticados, que podem atrair problemas nesse mundo caótico. Ao se aproximar do idoso, ele pergunta sobre o preço, e ele oferece um desconto de 20%, já que não foram vendidos. O garoto concorda em levar todos eles e pergunta se podem ser entregues em sua casa, embora ele duvide que o velho consiga puxar a carruagem até sua casa. Ou, pelo menos, foi o que o nosso idiota pensou. De repente, o velho arrancou a camisa, revelando um físico musculoso que deixou o garoto um pouco nervoso. Com a montanha de batatas empilhadas em sua casa, ele está sobrecarregado, e estou começando a me arrepender de não ter feito as contas antes de comprar. Em seguida, encontramos Zhou Ming, vagando pelo mercado com suas batatas, pensando no que comprar com elas. Ele se dirige a uma ferraria, onde o ferreiro o chama para conferir suas armas artesanais para combater zumbis. Curioso, o garoto pergunta por que alguém usaria armas brancas tradicionais quando há armas de alta tecnologia disponíveis. O velho explica que, embora as armas sejam eficazes, elas são barulhentas, atraem zumbis, precisam de manutenção frequente e podem se tornar inúteis se algo der errado. Os melhores caçadores de zumbis geralmente confiam em métodos testados e verdadeiros. O garoto acena com a cabeça em sinal de compreensão, impressionado com o fato de haver maneiras alternativas de se proteger quando ficar sem munição. O garoto então pergunta por quanto ele está vendendo suas armas, ao que o ferreiro diz que só aceita comida como forma de pagamento e que só aceita comida boa. O garoto começa a se sentir um pouco desanimado, achando que o ferreiro não se interessaria por algo tão comum como batatas. Mas para sua surpresa, o ferreiro fica todo animado, com os olhos brilhando ao ver as batatas finas com casca dourada e cheiro incrível. O velho não perde tempo e concorda em trocar sua melhor faca pelas batatas. Ele mostra a Zhou Ming o cortador de zumbis, uma espada incrustada com cristais que causa danos significativos aos zumbis. É seu bem mais precioso. Nosso amigo sem noção está realmente confuso, perguntando-se se uma espada tão fina não quebraria depois de alguns usos. O ferreiro garante a ele que a espada absorve os cristais dos corpos dos zumbis, e quanto mais cristais ela absorve, mais forte ela se torna. Ao ouvir isso, o garoto ficou entusiasmado. Quem diria que um saco de batatas poderia lhe render algo tão valioso? Zhou Ming verifica suas estatísticas e decide gastar 100 pontos para adquirir o domínio elementar da espada. Sentindo-se mais confiante, ele sai do movimentado mercado e vai para os arredores da floresta. Assim que os zumbis se aproximarem dele, ele rapidamente saca seu recém-adquirido cortador de zumbis. Com um grande sorriso no rosto, ele balança a espada, cortando os pescoços dos zumbis com a mesma facilidade com que corta pepinos para uma salada. A espada se move com precisão e graça. Sua superfície permanece lisa e fria, mesmo quando o sangue escorrega dela, deixando-a intocada como se nunca tivesse sido usada. Zhou Ming está impressionado com a eficácia e a durabilidade da espada, sentindo uma onda de entusiasmo por saber que está bem equipado para lidar com os desafios desse mundo perigoso.
Ele rapidamente coleta o cristal do monstro que derrotou. De repente, ele ouve um tiro e vê uma senhora atirando em alguns zumbis próximos. Ela parece irritada com o fato de que esses zumbis de nível 1 não estão deixando cair itens suficientes para que ela possa reabastecer a munição. Quando um zumbi de nível 2 a ataca, ela aponta sua arma com entusiasmo, esperando um saque melhor desse inimigo mais difícil. Apesar de esvaziar um carregador inteiro nele, o zumbi com a língua comprida não é afetado pela barragem de balas. Ela pega outra revista que está em seu decote, mas o monstro se move tão rápido que agarra sua mão antes que ela possa recarregar a arma. Sua revista cai no chão, e ela se esforça para libertar sua mão do controle do zumbi. Logo depois, o zumbi a agarra totalmente com a língua e começa a babar nela. Ela sente nojo da língua viscosa que roça em seu peito. Embora eu tenha certeza de que ela possa estar gostando disso, quem sabe? É nesse momento que nosso herói entra em ação, com o avião na mão, e corta a língua do monstro em um golpe rápido. O monstro grita em agonia, enquanto nosso herói tenta outra atacada para acabar com ele de vez. Mas o monstro rapidamente regenera sua língua, pega a espada de Zhou Ming e o joga fora como uma criança que perde seu doce favorito. Até mesmo o monstro acha hilária a reação do nosso herói ao perder sua espada, mas o momento de prazer do monstro é interrompido quando ele recebe balas diretas que perfuram seu corpo. E o soldado feliz por trás dos tiros é o nosso herói, é claro. Quando o monstro é abatido, ele rapidamente coleta o cristal, mas então ele se lembra da garota e corre de volta para ela. Ele começa a chamá-la, perguntando se ela está bem. É evidente que ela está longe de estar bem, pois o veneno em seu corpo é corrosivo e precisa de tratamento imediato. O garoto imediatamente encontra um rio, lava e cobre seu corpo nu com sua jaqueta. Quando a senhora acorda e percebe que está sem roupas, ela está totalmente envergonhada e chocada, sem saber como acabou ficando assim. Ver nosso herói sem camisa a torna ainda mais importante, e ela joga uma pedra diretamente no rosto de Zhou Ming. Mas meu amigo pega a pedra e a tranquiliza, dizendo que ele não bateu nas bochechas dela nem nada, e explica que o corpo dela estava coberto de veneno do zumbi de nível 2, e que se ele não a tivesse ajudado a lavá-lo, ela já teria morrido. A garota fica ainda mais constrangida quando percebe que o cara tocou todo o seu corpo durante o processo. Ele tenta lhe assegurar que só a tocou da cintura para cima, mas ela ainda não se sente melhor com isso. Para aliviar o clima, o rapaz pega algumas batatas deliciosas e diz que ela pode ficar com elas como compensação. A senhora fica surpresa, mas mergulha de cabeça nas batatas, saboreando cada mordida. Mesmo que ela esteja comendo uma batata crua, está tudo bem. Em seguida, o rapaz sugere acrescentar um pouco de molho Lao Gandai para dar mais sabor. A senhora diz que esse molho não existe aqui e que ela sempre quis experimentá-lo, mas é ridiculamente caro. Neste momento, ela espalha avidamente o molho sobre as batatas e dá uma mordida, achando-o delicioso a cada garfada. Parece que o cara encontrou um novo trabalho paralelo, vendendo especiarias para ganhar mais dinheiro vivo. A garota se intromete e pergunta ao nosso herói se ele poderia lhe vender o resto do molho Lao Gandai. O rapaz fica um pouco surpreso no início, mas então ele entrega a garrafa inteira, dizendo que ficaria feliz em vendê-la. A senhora ficou impressionada ao receber a garrafa inteira de graça. Ela começa a ficar desconfiada, pois um desses bebês poderia facilmente render 10 moedas de ouro no mercado. No entanto, esse cara está simplesmente dando tudo de si. Isso a deixa curiosa sobre quem ele realmente é. Em seguida, o rapaz pergunta se ela gostaria de receber mais dessas coisas boas no futuro. A garota acena com a cabeça ansiosamente, dizendo que adoraria, mas que sua carteira não está exatamente cheia de dinheiro no momento. O garoto então diz que ela poderia trocar outras coisas, como seu corpo. A garota fica corada com isso e o empurra de volta. Fica na defensiva, dizendo que não está se vendendo por comida e dinheiro. O garoto rapidamente esclarece que não foi isso que ele quis dizer, explicando que quer contratá-la. Ele promete que ela trabalhará para ele e, em troca, ele a alimentará e fornecerá todo o equipamento de que ela precisa para sobreviver. A senhora começa a sufocá-lo novamente, exigindo saber por que ele não mencionou isso antes. Em seguida, ela concorda com os termos dele, mas insiste que só trabalhará para ele a partir de agora e que não fará mais nada que ele possa estar imaginando sob seu comando. O cara imediatamente começa a sonhar acordado, imaginando-a em uma roupa de coelhinha. A garota diz a ele para pensar nela como um zumbi e o incentiva a atirar nela com sua arma.
Qualquer que seja a arma, você entendeu a ideia. Vê-lo babando, a garota brincando começa a sufocá-lo, e ele rapidamente pede desculpas por sua imaginação confusa. Eles começam a trabalhar, e Zhou Ming revela que, perto do Palácio do Mercado, há principalmente zumbis de baixo nível. A garota explica que, na verdade, há 9 níveis de zumbis, e há um aumento na área de zumbis de nível 3. O garoto parece confuso, e pergunta como pode haver 9 tipos quando ele ouviu dizer que há apenas 8 níveis. A senhora esclarece que o 9º nível é considerado especial, porque esses zumbis podem variar muito em força, indo de fracos como um nível 1 a fortes o suficiente para controlar zumbis de nível 8. Enquanto caminham, nosso herói sente o cheiro de um cara que cheira a morte, quase o fazendo engasgar. A senhora ressalta que é difícil conseguir água, então é normal que as pessoas fiquem sem tomar banho por semanas ou até 2. O garoto então a provoca, perguntando se ela também não toma banho há 1 ou 2 semanas. A senhora fica corada e rapidamente nega o fato, insistindo que vai frequentemente ao rio para se limpar. De repente, uma garota de óculos aparece chamando a cabeça laranja de Shu Nuo. A cabeça branca pergunta encantadoramente por que ela está atrasada. Shu Nuo corre em direção à sua amiga, perguntando se a gangue de lobos famintos não veio atacá-los hoje, ao que a garota de cabelos brancos responde: eles não têm nada de valor aqui, de qualquer forma. De repente, a garota de óculos parece tonta, quase desmaia e cai abruptamente. Nosso herói corre para pegá-la, perguntando se ela está bem, e ela apenas diz que está com fome. Ao ouvir isso, o garoto pega a batata e a garota de óculos se anima ao ver essa delícia. Enquanto ela come a batata, nosso herói pergunta quem ela é. Shu Nuo então explica que ela é sua vizinha. É engraçado como todos por aqui parecem estar comendo batatas cruas. A garota se apresenta como Wen Wen, a garota de programa, e para alguns de nós, ela também é uma potencial Buba Waifu. De qualquer forma, Shu Nuo revela que não há mais internet funcionando neste mundo, o que torna todas as suas habilidades de programação inúteis aqui. Ao ouvir isso, Wen Wen sente um calafrio na espinha, e concorda, dizendo que não importa quão boas sejam suas habilidades, eles provavelmente não valeriam nem mesmo uma única casca de batata neste lugar. Mas Zhou Ming a incentiva a continuar programando, porque ele está interessado e pode até comprar o trabalho dela. Ele promete compensá-la por seus esforços. Em sua mente, ele nos explica que esta era é tecnologicamente mais avançada do que a sua. Portanto, ele está confiante de que há pessoas talentosas aqui, que podem ajudá-lo a criar outro negócio. A garota então nos mostra seu pendrive, dizendo que ele contém todos os dados que ela coletou ao longo dos anos para seu programa, End of the World Encyclopedia. Ele inclui detalhes sobre monstros, geografia, problemas, recursos e pode até mesmo realizar análises de dados. O cara ficou chocado ao saber de tanta utilidade em um pendrive, mas então a garota suspira e admite que é apenas um produto semi-acabado. Ela precisa de mais tempo e mão de obra para concluir a versão completa, o que parece impossível sem ajuda. Ela concorda com a amiga que seus esforços podem ser em vão e considera a possibilidade de se tornar uma caçadora de cadáveres. No entanto, o garoto lhe promete comida e segurança, desde que ela encontre alguém para ajudar no projeto e concluí-lo a tempo. A garota fica animada e concorda imediatamente, dizendo que conhece alguns programadores. Enquanto nosso filho fornecer alimentos, todos os resultados da pesquisa pertencerão a ele. Depois de selar o acordo, eles começam a ficar amigos um do outro, deixando Shu Nuo fazendo beicinho de lado, sentindo ciúmes. Ela murmura que, com toda aquela comida, poderia facilmente recrutar a ajuda de um clã de caçadores. Ao ouvir isso, o garoto se volta para ela com entusiasmo e diz que é exatamente isso que está pensando. Se conseguirem reunir um número suficiente de pessoas, todos receberão comida e equipamentos completos, e ele promete fazer dela a líder. Essa garimpeira se anima com a oferta suculenta, seu ciúme frustrado se transforma em um sorriso feliz. Ela se lança contra nosso herói, abraçando-o com tanta força que seus seios se esmagaram contra o peito dele. Em seguida, ela decola, prometendo voltar em breve com uma equipe. Quase meia hora depois, ela retorna com um grupo de pessoas. Zhou Ming não parece totalmente satisfeito com o pequeno grupo, mas a garota estufou o peito com orgulho,
o que provavelmente não deveria fazer por ser uma garota, e declarou que todos eles são altamente qualificados. Com alimentação adequada, eles só vão melhorar. O garoto se apresenta como alguém que veio de um lugar distante e que nunca mente. Ele explica que se todos o ajudarem, serão alimentados, e quanto mais trabalharem, mais comida receberão. Simples assim. Enquanto isso, ao fundo, duas pessoas sussurram uma para a outra, planejando pegar a comida e fugir na primeira oportunidade para evitar ataques de zumbis. Nesse momento, uma bala passa zunindo por suas cabeças, atingindo um tronco de árvore atrás deles. Nosso herói deixa claro para essas pessoas aterrorizadas que ele não tolerará planos obscuros. Enquanto isso, os outros ficam entusiasmados ao ver as batatas, acreditando que seu tempo de fome finalmente acabou. Depois disso, o garoto decide comprar alguns equipamentos. Pouco tempo depois, encontramos um casal de pombinhos zumbis na floresta, que são rapidamente destruídos por balas dos membros do grupo do nosso herói. O garoto os repreende por desperdiçarem balas, pedindo que mirem na cabeça da próxima vez. De repente, um cara irritado, parecido com um porco, surge da floresta, exigindo arrogantemente saber quem se atreve a atirar no território de seu clã de lobos famintos. Ao reconhecer a ruiva, ele fica ainda mais furioso, avisando-a para fugir ou enfrentar a morte. A senhora apenas sorri, e seus seguidores rapidamente apontam suas armas grandes para o homem parecido com um porco. Mais inimigos entram em cena, chamando nosso herói de estúpido e exigindo que ele entregue suas armas se quiser salvar sua vida. Mas o nosso homem tem sua própria ousadia. Ele comenta que é falta de educação apontar armas enquanto se fala, e com essas palavras, ele desembainha sua espada e corta a mão do cara arrogante. Isso faz com que o sangue jorre enquanto ele se contorce de dor no chão. Joe parece um rapaz absolutamente louco com sua espada, e seus lacaios atrás dele se assemelham a animais selvagens prontos para o comando. O cara com a mão cortada avisa que nosso herói escolheu uma briga com a gangue dos lobos famintos. O chefe deles se gaba de ser forte o suficiente para derrotar zumbis mutantes e vai acabar com todo mundo aqui. Os gatos assustados decidem fugir para informar ao chefe. Mas o meu homem diz ao cara arrogante para esperar. O outrora arrogante treme diante das palavras do nosso herói, e Joe estala os dedos com entusiasmo. Depois de dar uma surra neles, eles os despem de tudo, até mesmo suas roupas. O garoto diz a eles para irem embora e os adverte para nunca mais se meterem com os fracos, ou levarão outra surra. Em seguida, estamos na sede do clã dos lobos famintos. O mesmo lacaio relata ao líder que um cara não só invadiu o local, mas também desrespeitou o clã, chamando o líder e todo o clã de bando de perdedores. Ao ouvir isso, o líder se levanta furioso, prometendo se vingar do nosso herói por ter ofendido o clã. Mas então ele se volta contra o lacaio, chamando-o de inútil por ter voltado nu e assustado. E bem, você pode adivinhar o que acontece em seguida. O pobre lacaio encontra seu fim pelas mãos de seu próprio líder. De volta ao nosso grupo, eles estão fazendo uma festa das cervejas. E Joe Min está entusiasmado com o fato de terem reunido tanto saque graças ao trabalho árduo de todos. Ele diz a eles para comerem e se divertirem. Todos aplaudem e levantam seus copos e brindam. Enquanto isso, os dois rapazes decidem encerrar a noite, pois já é tarde. Chega a manhã seguinte, e nosso filho acorda se sentindo exausto. Suas mãos doem de cansaço, e ele percebe que bebeu demais na noite passada. Ele não tem certeza do que aconteceu. De repente, ele percebe a mão de alguém pousada em seu corpo. Quando ele se vira para olhar, vê a senhora dormindo bem ao seu lado. Ela acorda e diz que não bebe tanto assim há muito tempo. Ao vê-la sem camiseta, o cara começa a ficar totalmente corado. Quando a senhora o percebe, fica ansiosa e imediatamente começa a estrangulá-lo, exigindo saber o que ele fez na noite passada. O pobre coitado diz que também não se lembra, porque também estava bêbado. Nesse momento, a garota de programa aparece na tenda com a agradável notícia de que terminou sua pesquisa. Quando ambos veem a senhora, congelam de vergonha. A garota de cabelos brancos se pergunta se chegou na hora errada, mas os dois rapazes garantem freneticamente a ela que não estavam fazendo absolutamente nada disso. A garota de óculos sorri, dizendo que já sabe que eles estavam tão bêbados na noite passada que ela simplesmente os juntou. Chunu pergunta a eles por que ela estava deitada nua, ao que Wen Wen explica que os dois estavam vomitando tanto que ela teve que despi-los.
Shunuo belisca de brincadeira a bochecha de Wenwen, provocando-a por não ter nem colocado o sutiã. No entanto, Wenwen se alegra novamente e apresenta o pendrive com tudo. Ela garante a eles que até um boneco pode usar essa coisa. O garoto fica um pouco assustado com o comentário dela e pergunta se ela está insinuando que ele é um boneco, fazendo com que ela saiba que ele também entende de programação. De volta ao escritório no mundo original, vemos nosso herói irritado com a chefe loira dando ordens a ele mais uma vez, acumulando trabalho e ameaçando-o com deduções salariais se ele não cumprir os prazos. De repente, a Miss Buba do ano aparece e joga seus melões bem na cabeça do idiota. Ela se oferece para dar uma mãozinha ao nosso herói se a carga de trabalho ficar muito pesada. O garoto fica corado depois de sentir aqueles melões e insiste que pode lidar com isso sozinho. Ele orgulhosamente saca o pendrive e quando ele a usa, um monte de absurdos digitais começa a aparecer. Nosso herói descobre que pode usar esse programa para invadir os computadores de outras pessoas. Ao dar uma olhada, ele vê Baldy McShine assistindo a alguns vídeos bem picantes. Ele também vê sua chefe loira trabalhando com empresas rivais. Sentindo-se ousado, ele decide revelar todos os segredos desse personagem sombrio. Quase 2 horas depois, a chefe loira entra novamente, perguntando sobre o progresso deles. Os pobres estagiários estão completamente exaustos, reclamando do excesso de trabalho e da falta de remuneração. É aí que nosso herói entra em ação e expõe a chefe loira por colaborar com a empresa rival. Ele revela as evidências de forma dramática, explodindo todos os documentos para que todos vejam. Assim que viram os papéis, os estagiários ficaram furiosos. Eles percebem que a loira os estava obrigando a desenvolver projetos pessoais retirados da empresa rival. Mas o loiro continua convencido, lembrando a todos que eles são apenas um bando de estagiários de merda que não podem fazer nada contra ele. É então que o diretor entra e pergunta ao loiro o que ele estava dizendo. A loira convencida se transforma em uma gata desesperada e assustada, tentando explicar que não é o que parece. Mas o diretor não quer saber disso e diz aos estagiários que tratará do assunto pessoalmente. Ainda assim, nosso herói deixa claro que não trabalhará mais para essa empresa, pois há muitas toupeiras. Ele se despede do diretor e os outros se juntam a ele, percebendo que não faz sentido permanecer em uma empresa em que estão sendo moídos até o osso por uma ninharia. No momento seguinte, o escritório inteiro está vazio, apenas com o som sutil do vento. O diretor culpa a loira por toda essa bagunça e lhe diz que ele está demitido na hora. Quando estão do lado de fora, nosso herói pede desculpas, dizendo que não esperava que todos abandonassem o barco com ele. Elas explicam que já estavam fartas daquele idiota loiro e de suas palhaçadas, mas agora eles estão preocupados em encontrar novos empregos e sobreviver até lá. O rapaz lhes assegura que tem algum dinheiro guardado e está até pensando em abrir sua própria empresa. Ele pede os detalhes de contato deles, prometendo que, se precisarem de ajuda, sempre terão um lugar com ele. Os ex-internos ficam entusiasmados com a notícia. O dia seguinte amanhece e estamos de volta ao mundo pós-apocalíptico. Nosso herói, cansado de vender e revender coisas, decide que é hora de abrir sua própria empresa. De repente, seus 2 companheiros chegam com más notícias. Shunuo está em perigo. Eles explicam que depois de ofender o clã dos lobos famintos da última vez, os bandidos os atacaram, enquanto Shunuo estava comprando suprimentos. Para proteger a todos, Shunuo os levou para a floresta para distrair os atacantes. O garoto sobe em sua bicicleta e instrui seus companheiros a voltarem para a base e pedirem reforços, enquanto ele vai resgatar Shunuo. Ele acelera o motor e sai em alta velocidade para salvá-la. Enquanto isso, Shunuo corre com seu jipe o mais rápido possível, com os bandidos atrás dela em suas motocicletas. Por fim, eles a cortaram, bloqueando seu caminho. Um cara arrogante exige que ela pare se quiser dar valor à sua vida, enquanto o outro ordena que seus amigos a capturem e a levem para seu chefe. Enquanto o terror toma conta dos rostos dos lacaios, uma explosão repentina abala a área, deixando-os em pânico. Antes que eles possam reagir, um ursinho de pelúcia cai bem perto do rosto de um dos lacaios. A figura parada ali revela de forma aterrorizante que não é um ursinho de pelúcia, mas antes que eles reajam, o ursinho de pelúcia explode, quebrando a cabeça dos lacaios em pedaços. Surpreendentemente, não era o nosso herói que estava por trás desse ato brutal, mas sim uma garota bonita. Sua expressão engraçada rapidamente se transforma na de uma mulher louca quando ela puxa o pino de outra granada
e o arremessa contra os bandidos aterrorizados, obliterando-os em um instante. A garota salva o momento da destruição e Shunnuo a reconhece chamando-a de Tina. Tina corre para Shunnuo, abraçando-a com força. Ambos expressam alívio por se verem novamente depois de tanto tempo. Shunnuo é grata por Tina ter chegado bem a tempo, evitando o que poderia ter sido uma catástrofe para ela. Enquanto as duas senhoras compartilham o calor de sua irmandade, uma figura sombria se esconde nas sombras. Ninguém menos que o líder da gangue dos lobos famintos. Felizmente, o lacaio queimado pede que seu chefe o salve, mas seu apelo é interrompido quando seu chefe esmaga o crânio do camarada para silenciá-lo. Voltando-se para a jovem, o líder da gangue pergunta se ela acordou e a convida para se juntar à gangue dos lobos famintos, prometendo-lhe comida e bebida ilimitadas. Com um sorriso encantador, a garota concorda, fingindo estar interessada. Mas então ela o surpreende jogando um monte de granadas. Explosão da área. No entanto, o monstruoso líder da gangue emerge do fogo aparentemente imperturbável, pronto para atacar a garota. Enquanto isso, nosso herói acelera pela floresta para alcançar Shunnuo. Ele sente o cheiro de algo queimando e para abruptamente. Seu rosto fica pálido, quando ele vê o faminto líder do clã dos lobos parado ali, tendo acabado de destruir as duas garotas. Shu fica absolutamente furioso ao ver isso, enquanto esse arrogante líder do clã enfurece nosso herói mostrando-lhe o dedo do meio. O garoto não perde tempo e ataca o homem com o punho pronto, dando um soco sólido bem no rosto do homem. O impacto o faz se chocar contra uma árvore próxima, que se divide em 2 pedaços. Com o gorila empacotado momentaneamente fora do caminho, o garoto corre até a garota ferida e pergunta se ela está bem. A garota consegue mostrar um leve sorriso, dizendo que foi espancada 2 vezes hoje, por isso não está se sentindo bem. Enquanto isso, o gorila se levanta rapidamente, tirando seu manto e se preparando para lutar com nosso herói de frente. Ao ver o gorila atacando diretamente contra ele, o garoto se prepara para absorver o impacto. Quando o líder da gangue de lobos dá um soco, o nosso homem é jogado para trás, e o arremessou para longe. Está claro que esse cara não é apenas uma pessoa comum, e dessa vez, Zou decide não se conter também. Ele relutantemente coloca em cache seus pontos de habilidade conquistados com muito esforço, sentindo-se um pouco chateado por tê-los guardado para seu sonho de abrir uma empresa. Mas, ei, não há tempo para ficar pensando. Quando os pontos são gastos e a troca é feita, ele sente uma onda de força pulsando em seu corpo, como se tivesse acabado de subir de nível em um videogame. Quando o líder do clã dá mais um daqueles socos que abalam a terra, nosso herói casualmente a bloqueia com as mãos. Usando um sorriso, ele agarra o braço do cara, ele o balança no ar e o derruba com força, criando uma enorme explosão que faz com que o cara convencido cambaleie, cuspindo sangue. O líder do clã tenta mais uma vez usar seus poderes explosivos, mas o meu homem não está lhe dando nenhuma folga. De repente, as mãos do líder do clã se transformam em garras horríveis, e ele ataca como uma fera selvagem. Enquanto o garoto está no chão, ele observa com admiração a transformação do homem em um lobo selvagem completo bem diante de seus olhos. O lobo deixa claro que nosso garoto pode ser forte, mas definitivamente não é páreo para um lobo desperto. Parece que Zhou Ming não sabia o que diabos era uma pessoa desperta até agora. O monstro revela que apenas algumas pessoas, depois de absorver uma certa quantidade de cristais dos zumbis, podem ganhar poder suficiente para superar os humanos. Ele ataca nosso herói e corta seu peito sem esforço. Enquanto o garoto tenta entender essa fantasia confusa, o lobo o ataca novamente. Zhou olha para as meninas e percebe que, se continuar lutando, elas podem ser pegas no fogo cruzado. Então, ele provoca o lobo, chamando-o de cachorro bonito, e o desafia a persegui-lo. Zhou promete lhe dar um osso para mastigar se conseguir pegá-lo. O lobo ruge de raiva com o insulto. Nosso herói pula para longe, levando o monstro para a floresta, onde eles podem lutar sozinhos. O monstro lhe diz para parar de se esconder e fugir, mas Zhou salta de sua árvore com a lâmina na mão. O lobo se vira imediatamente com a velocidade de um raio e prende Zhou contra a árvore. O lobo se vangloria de seus sentidos rápidos como um raio, afirmando que ninguém pode emboscá-lo. Mas Zhou não estava tentando emboscar o lobo de cabeça grossa em primeiro lugar. Ele simplesmente incha suas bochechas e sopra um hálito fétido bem na cara do lobo. O olfato apurado do lobo o trai quando o mau hálito de Zhou o domina. Zhou percebe que ninguém,
especialmente um lobo com forte olfato, pode suportar o fedor de um bolinho de massa recheado com cebolinha, ovos e alho. O monstro fica irritado e lança seu braço mortal contra o herói. Mas Joe agarra sua espada e corta a mão do monstro sem esforço, e ainda o corta em vários pedaços como se fosse apenas um pepino. Com o monstro morto, algo brilhante chama sua atenção perto do peito dele, que parece um cristal semelhante a um arco-íris. Joe o pega imediatamente e absorve o cristal. Uma janela do sistema é exibida, anunciando que o hospedeiro absorveu um cristal especial. O sistema sobe de nível, concedendo a Joe a habilidade conhecida como Zombie Lord. Com essa habilidade, ele ganha a capacidade de ressuscitar, reparar e controlar criaturas do tipo zumbi que perderam seus cristais de cadáveres. Bem, parece que nosso herói encontrou algo muito útil. Ele está empolgado com o fato de que agora pode comandar os zumbis derrotados. Então, uma nova missão aparece: construir um abrigo para pelo menos 100 pessoas em um mês. E quanto às recompensas, são 3.000 pontos. Mas aqui está o ponto alto. Se ele falhar, nosso herói morre. O cara está pirando com as apostas, mas ele se esquiva e decide seguir em frente. Avançamos uma boa parte do dia e estamos de volta ao acampamento base. Há uma nova garota, Tina, que se apresenta ao nosso herói. Acontece que ela salvou sua irmã Shunuo há 3 anos e agora está se destacando como caçadora de zumbis solo. O garoto está surpreso com o fato de uma garota tão jovem poder caçar zumbis sozinha. Shunuo então informa ao nosso herói que ela foi despertada, portanto, muito se espera dela. O garoto ainda está curioso sobre essa história de despertar. Então, Tina o informa. Alguns humanos, depois de serem infectados por esses zumbis, não se transformam em zumbis. Em vez disso, eles formam esses cristais coloridos em suas cabeças. Se conseguirem um cristal especial de cadáver, ele pode despertá-los com poderes insanos. Isso é o que eles chamam de ser despertado. O negócio especial de Tina é transformar coisas em explosivos. E ela prova isso ao explodir um copo naquele momento. Nosso garoto fica de queixo caído com isso, porque as pessoas acordadas parecem quase invencíveis para ele. Mas Shunuo o esclarece, dizendo que não é tão simples assim. Os despertos também são hierarquizados como os zumbis, e tem 9 níveis no total. Tina provavelmente está no nível 3, e o cara que nosso herói derrotou provavelmente estava no nível 4. Tina jura lealdade ao nosso herói para sempre, impressionada com o fato de ele ter derrotado o líder do clã dos lobos sem esforço algum. O garoto sorri de felicidade e promete a Tina uma vida inteira de refeições também. Mais tarde, nosso herói confronta os antigos lacaios do líder do clã Wolf. Eles explicam que eram apenas fazendeiros da Dark Moon Farm, cujas terras foram roubadas pelo Wolf Leader, e agora que ele se foi, estão gratos ao nosso herói por tê-los libertado. O rapaz ignora seus elogios, mas sugere que eles voltem a cultivar suas terras recuperadas. No entanto, os fazendeiros apontam que as terras ainda estão ocupadas pelos lacaios do líder lobo, então eles insistem em ficar na casa do nosso herói e prometem trabalhar duro, desde que consigam comida suficiente. Depois de refletir sobre o assunto, nosso herói decide deixá-los ficar, vendo isso como um passo para construir sua base lá. Mas essas duas senhoras corajosas estão ansiosas para dar uma lição nesses caras. Mais tarde, nos encontramos na Dark Moon Farm, onde todos estão lutando para se tornar o líder da gangue. Nosso herói intervém, perguntando se o mais forte deve liderar, então ele fica feliz em assumir o comando. Ele entra em ação imediatamente e derruba os 2 competidores. Tina também entra na briga, explodindo o local inteiro com suas bombas. Os outros fazendeiros também se irritam e decidem vingar seus companheiros mortos. 30 minutos depois, aqueles lutadores, outrora ansiosos, estão todos deitados no chão, derrotados. Nosso garoto, então, garante aos fazendeiros que a terra agora pertence a eles por direito novamente. Mas os fazendeiros originais continuam preocupados com futuras invasões. Eles propõem que nosso herói assuma a liderança da Dark Moon Farm para mantê-los seguros. Sem hesitar, nosso homem declara que todos eles são seus irmãos agora, prometendo comida, união e defesa contra qualquer ameaça. Todos se unem a ele, prontos para enfrentar o que vier pela frente. Nesse momento, uma mensagem do sistema aparece,
alertando nosso herói de que ele não tem direitos suficientes para gerenciar o refúgio. O sistema revela as estatísticas da Dark Moon Farm, a população em 43, a baixa produção de alimentos e água, os níveis fracos de defesa e ataque e outras métricas cruciais que destacam a necessidade de melhorias. Assim, nosso homem começa a suar quando vê que depende totalmente das colheitas de cristais e do ouro para melhorar as coisas. Justamente quando ele está prestes a perder a cabeça, alguém chega com boas notícias. Eles encontraram o esconderijo de ouro e cristais do bando de lobos famintos. Ela começa a abrir o baú, enquanto seu próprio baú por trás está totalmente exposto, pronto para ser perfurado. Enquanto isso, nosso herói está tentando se concentrar no tesouro, mas não consegue deixar de dar uma olhada na bunda linda de Wen. Dentro da caixa do tesouro, eles tiraram a sorte grande com toneladas de ouro e cristais brilhantes. Os dois estão sorrindo de orelha a orelha, então Wen solta a bomba. Apesar de suas riquezas recém-descobertas, sua base está seriamente carente de mão de obra. Se uma força mais forte tomar conhecimento desse lugar, defendê-lo poderá ser um pesadelo. Então o garoto teve uma ideia maluca. Ele reúne todas as pessoas que caíram e, com a ajuda de seu sistema, ele começa a convocá-los de volta. Quando essa estranha energia azul atinge o solo, bam! Esses caras começam a se levantar como se não fosse nada. Tina está pirando ao ver esse show de revival de mortos-vivos, e Shunó está pronto para explodi-los em pedaços, mas nosso herói intervém rapidamente. Ele explica que não se trata de zumbis comuns, mas de cadáveres sem alma que ele ressuscitou pessoalmente. A senhora ainda está cética, mas o garoto entrega um machado a um desses caras revividos, provando que ele tem algum poder especial para controlar esses mortos-vivos. Então esses zumbis começam a cortar madeira, e um deles acidentalmente arranca a cabeça de outro zumbi no processo. Ao ver esse show de aberrações, nosso herói fica totalmente assustado. A senhora não tem certeza se esses mortos-vivos podem realmente trabalhar, mas então nossa cientista experiente em tecnologia entra em ação com um dispositivo de manipulação de ondas cerebrais. O rosto de Zoe se ilumina como o de uma criança no Natal, e a senhora explica como funciona. Um chip no fone de ouvido, o outro no cérebro do zumbi, e bum! O zumbi está no bebê de controle. Ele tenta testá-la agarrando algo que esteja por perto, que por acaso é o traseiro de Shunwo. Isso não foi bem aceito. Ela dá um chute no zumbi por causa de suas atitudes inadequadas. Parece que nosso herói sentiu o mesmo chute brutal que o zumbi sentiu, mas isso despertou outra ideia em sua mente. Ele reúne todos para apresentar seu plano. As duas senhoras parecem confusas em um primeiro momento, mas logo eles são vistos derrubando zumbis à torto e à direito. Joe filma a cena inteira com sua câmera. E quando a garota pergunta o que ele vai fazer com isso, ele simplesmente diz que ela saberá em breve. Enquanto isso, nosso homem está de volta à Terra editando a filmagem, adicionando transições legais e fazendo ajustes com o After Effects. Com um floreio, ele carrega o vídeo finalizado no YouTube. Ele se acomoda novamente em seu computador, esfregando os olhos grogue enquanto liga o MacBook. Ao conferir o vídeo, ele fica surpreso ao ver que ele acumulou um monte de visualizações. Os comentários estão chegando, com todos tentando fazer parte do acesso à versão beta. Até mesmo executivos de grandes empresas estão intrigados com a prévia do jogo. Wang Xiaoju, presidente da Future Technology Co., a Well2Deet, instrui sua equipe a inundar a seção de comentários com solicitações de acesso ao beta fechado. Ela está convencida de que esse jogo pode ser um divisor de águas para a empresa se corresponder à expectativa. Até mesmo Joey, um oficial especial aposentado, está viciado no jogo, especialmente depois de ver as armas de fogo e os veículos realistas. Aqueles que tiverem a sorte de obter acesso à versão beta receberão um pacote misterioso. Uma das beneficiárias é uma youtuber, animada para transmitir sua experiência ao vivo. O pacote que ela recebe contém o mesmo dispositivo de manipulação de ondas cerebrais de quando foi inventado. Ela prepara sua transmissão com entusiasmo, pronta para mostrar a primeira experiência desse jogo ao seu público. De volta à fazenda, a garota youtuber aparece em um mundo apocalíptico, com a mesma aparência que ela tem na vida real. Nosso herói reuniu quase 50 pessoas de seu mundo nesse jogo. Até Shunwo está curiosa com a mudança repentina nos rostos dos cadáveres. Ela pergunta se ele está planejando algo obscuro nos bastidores, ao que ele a tranquiliza.
Apenas observe e verá. Nosso herói está de fato usando esses zumbis como recipientes. E esse mundo como uma simulação holográfica online para atrair jogadores. Ele coletou inscrições, qualificou os perfis dos jogadores e usou sua habilidade para transformar os rostos dos zumbis nos dos jogadores. Lady Wen relata que tudo está funcionando bem, mas ela está curiosa para saber como ele encontrou 50 pessoas dispostas a usar os dispositivos de manipulação cerebral. Nosso herói, escondendo seu nervosismo, diz a ela com confiança que é só começar a trabalhar. Apesar de sua ansiedade, a senhora começa a lançar o controlador de ondas cerebrais, e os bonecos que estavam parados sem vida comecem a se movimentar imediatamente. Os jogadores, agora habitando os corpos dos zumbis, ficam impressionados com a sensação de que tudo é real. Eles começam a explorar o mundo apocalíptico, interagindo uns com os outros no ambiente, completamente inconscientes da verdadeira natureza de sua experiência. Lady Shu Nuo não consegue acreditar que esses zumbis tenham realmente ressuscitado. Enquanto isso, a garota do youtuber aperta com força a pobre Lady Shu Nuo, pois a reconheceu em um vídeo promocional. Ela está impressionada com a sensação realista de tudo, até mesmo do toque. Como era de se esperar, nossa garota prontamente deu um tapa no rosto do youtuber, o que estranhamente encanta a senhora de cabeça roxa, porque ela pode sentir a dor de forma tão realista. Todo o cenário parece uma viagem no tempo. Os outros jogadores também estão maravilhados com a experiência. Até mesmo a líder da empresa, Wang Xiaoju, entrou no jogo. E o soldado aposentado? Ele admite que tudo parece real, embora seu corpo esteja um pouco rígido. Naquele momento, nosso herói Zhou Ming tossiu dramaticamente, chamando a atenção de todos. Ele lhes dá as boas-vindas ao Darkroom Refuge e se apresenta como seu líder. Ele pede que todos se preparem para a nova vida que está por vir. Em primeiro lugar, ele estabelece algumas regras básicas. A mais séria delas é que a morte neste jogo significa que sua conta é apagada imediatamente. Se você quiser continuar jogando, terá que começar de novo com um novo personagem. A garota do youtuber Eggplant fala novamente, maravilhada com a aparência realista dos NPCs. Ela se aproxima desconfortavelmente de nosso herói, escondendo um punhal atrás das costas. Mas antes que ela possa golpear Zhou com a adaga, uma bala faz um buraco em sua cabeça, eliminando-a do jogo instantaneamente. Depois de abatê-la, ele se dirige a todos, perguntando se agora eles entendem por que ele enfatizou a importância de não morrer. Todos se sentem desconfortáveis, quando de repente, a irritante senhora da berinjela volta à vida, aparentemente feliz, e menciona como foi realista a sensação de morrer. Nosso herói passa a explicar a segunda regra, que os NPCs são diferentes dos jogadores e que é proibido ferir ou matar NPCs dentro do campo de refúgio. Os infratores serão imediatamente desqualificados. Ele revela que os jogadores podem distinguir os NPCs dos jogadores usando o comando Observe. O soldado aposentado Joey se manifesta, questionando se as regras se aplicam fora do campo de refúgio. O herói confirma com um não, afirmando que o jogo oferece altos graus de liberdade. Teoricamente, os jogadores podem fazer o que quiserem, desde que tenham a força e o equipamento necessários. A senhora CEO levanta um ponto válido, questionando como eles vão aumentar a força e reunir equipamentos em um jogo tão realista. Ela se pergunta se não seria estranho explodir tudo como em outros jogos. O garoto explica que, depois de matar zumbis, eles ganharão itens de saque chamados Corpse Crystals, cristais de cadáveres, que podem ser trocados por atributos e equipamentos. A conclusão de tarefas de NPCs no abrigo também pode aumentar a reputação do abrigo, que pode ser trocada por materiais e equipamentos. Ele instrui todos a invocarem mentalmente suas estatísticas e detalhes dizendo o sistema. Com um tiroteio entusiasmado, ele incentiva todos a embarcarem em aventuras e se divertirem. Enquanto todos se aventuram na floresta, 2 fãs da garota do Eggplant YouTube são vistos provocando e elogiando sua confiança. Ela declara que não fará nenhuma tarefa tediosa de abrigo, preferindo subir de nível matando monstros. Quando aparecem zumbis de verdade, ela brandia seu punhal com confiança, pregando sobre sua coragem e determinação. Mas sua bravata dura pouco, pois ela é rapidamente dominada e volta para o Dark Moon Refuge.
A senhora se aproxima do nosso herói timidamente, perguntando se há tarefas que não envolvam combate. Com uma pitada de orgulho, ele lista todas as tarefas que não são de combate disponíveis no refúgio: agricultura, coleta de grãos, construção de casas e muito mais, tudo livre para escolher. A senhora relutantemente escolhe arar as tarefas da terra primeiro. Meu rapaz gesticula com orgulho para o campo, onde as pessoas estão trabalhando sob o sol escaldante. Mas sua atenção é rapidamente capturada por alguém que pede para comprar equipamentos. É o soldado aposentado Joey, segurando um punhado de cristais de cadáveres. Joe fica chocado ao ver Joey com tantos cristais e pergunta como ele os coletou. Joey explica casualmente que encontrou e matou zumbis para reuni-los. O garoto está perplexo, mas entrega uma pistola, dando a Joey um sinal de positivo por seus esforços. Joey brinca com a arma, maravilhado com a sensação de que ela é real em sua mão. O garoto, timidamente, acena para ele, dizendo-lhe para voltar se tiver mais dinheiro para gastar. O garoto acha que o soldado é bastante forte e está ansioso para pedir sua ajuda em seu grande plano. De repente, ele é chamado novamente. Desta vez pelo CEO da senhora, que também quer comprar armas. Ela admite que não tem cristais, mas com confiança, oferece dinheiro do mundo real em troca de uma recarga de moeda virtual para comprar o que ela precisa. O garoto a dispensa, explicando que não há sistema de dinheiro digital no jogo e que todos os jogadores devem jogar de forma justa. A senhora CEO fica furiosa e pergunta por que ele criou o jogo se não está interessado em ganhar dinheiro. O garoto se aproxima desconfortavelmente e diz a ela que não se importa com o status dela fora do jogo, mas avisa que, se ela não jogar limpo, ele será duro com ela. A senhora se sente cada vez mais frustrada, irritada por estar sendo ameaçada pelo que ela considera um NPC. Ela sai em disparada, determinada a ganhar cristais por conta própria. Ela aborda os trabalhadores no campo e lhes oferece dinheiro vivo em troca de cristais virtuais para o jogo. Eles lhe dão de bom grado todos os cristais que possuem. Voltando-se para o nosso herói, a senhora entrega o saco de cristais e exige seu doce equipamento. Enquanto outros no Refuge Shelter relatam a conclusão de suas tarefas, Shunu agradece a eles pelo trabalho árduo e os trabalhadores felizes ganham pontos por seus esforços. Eles então imploram a nossa garota por mais tarefas para que possam ganhar pontos suficientes para trocar por equipamentos o mais rápido possível. A garota imediatamente os designa para ajudar a consertar a casa e coletar ingredientes medicinais. A dupla sai feliz, enquanto a senhora continua confusa sobre por que eles parecem tão satisfeitos apenas com o trabalho. 3 dias se passaram assim e nos encontramos no escritório, onde Wen revela que, nos últimos 3 dias, com a ajuda dos cristais de cadáveres, a reconstrução do refúgio da Lua Negra foi muito tranquila. Não só isso, mas a compensação que eles pediram também foi mínima. Shunwo menciona que as pessoas parecem muito enérgicas, como se não se cansassem de fazer muito trabalho, e parecem genuinamente felizes. Nosso herói destaca com alegria que, com esse progresso, não demorará muito para que a colônia esteja pronta para se expandir. A garota nerd da tecnologia pede ao nosso herói que fique por perto um pouco, dizendo que tem algo a perguntar. Shunwo brinca e pergunta por que eles estão sussurrando, provocando se estão tentando confessar seu amor. Nosso herói diz a Shunwo para se calar e dá permissão a Wen para falar. Wen então afirma sem rodeios que está morrendo de vontade de saber como os zumbis têm cérebro. Nosso herói previu isso, pois é mais difícil guardar segredos de alguém tão perspicaz quanto Wen do que de Shunwo. Ele explica que se trata de alguns figurões ricos da cidade dos assentamentos com muito dinheiro e tempo disponível, apenas se divertindo de forma perversa. Shunu não está muito convencido. Então, nosso herói a tranquiliza dizendo que tudo o que ele faz é para garantir a sobrevivência de todos e tornar a vida melhor. Ele a incentiva a confiar nele. De repente, a garota de cabelo laranja entra correndo na sala, informando freneticamente sobre um tumulto do lado de fora. Ao sairmos, encontramos a garota do YouTube sendo acusada por um morador nativo do local por roubo e furto. Ele afirma que ela entrou em sua casa em plena luz do dia e roubou seu equipamento. A moça não se importa, argumentando que, como jogadora, é perfeitamente razoável que ela entre nas casas dos NPCs e vasculhe seus armários. É nesse momento que nosso herói entra em cena, perguntando o motivo de toda a agitação. O cara imediatamente apela para o nosso herói,
insistindo que a moça entrou à força em sua casa, arrombou a porta e levou seu equipamento bem na frente dele, agindo com orgulho. Mas então a senhora se defende, argumentando que isso é o que significa para ela a liberdade total no jogo, então ela não vê nada de errado em roubar. A vítima fica mais irritada com as afirmações ousadas da senhora do YouTube. Por outro lado, nosso herói reconhece o valor dela como youtuber, o que ajudará a promover seu jogo, portanto, ele escolhe cuidadosamente suas palavras. Ele reconhece a liberdade do jogo, mas enfatiza suas regras básicas. Ele sugere que eles resolvam a disputa com uma luta de mãos livres. Se a senhora do YouTube vencer, nada acontecerá. Se o homem vencer, ele receberá o dobro da indenização. Ambos concordam com o plano com entusiasmo. A garota adota uma postura que aprendeu nas aulas de Kung Fu, enquanto o homem lhe dá um tapa no rosto com confiança, e continua a desferir golpes. O garoto declara que o vencedor está decidido, e a senhora derrotada relutantemente paga o preço em cristais, enquanto o homem relutantemente se reconcilia com ela. Desse ponto em diante, ele enfatiza que todos devem enfrentar as consequências de suas ações no jogo. Enquanto isso, de volta ao mundo real, as pessoas estão absortas na transmissão ao vivo do jogo feita pela Eggplant. Os espectadores leem rapidamente sua avaliação positiva do jogo como uma obra-prima. Decidir fazer uma pausa. A Berinela se levanta e se dirige a uma loja de utilidades domésticas próxima para tomar um drink. Quando ela pega sua bebida favorita, ela encontra outra pessoa tentando pegar a mesma garrafa, e esse recém-chegado é nosso herói. Está claro para ambos quem é a outra pessoa, e ambos ficam chocados ao se encontrarem inesperadamente na vida real. Depois disso, eles compram bebidas alcoólicas e bebem copos, e comemos rindo juntos. A senhora fica fascinada ao descobrir que seu líder no jogo não era apenas um NPC, mas uma pessoa real. No local, o garoto conta uma história sobre como essa interação melhora a experiência de jogo dos jogadores. Ele explica que, devido à falta de funcionários em sua empresa como produtor do jogo, ele dá o exemplo. A senhora expressa sua surpresa com a aparência comum do gênio produtor de um jogo tão bem feito. Joe não parece gostar de todas as perguntas que ela está fazendo, mas faz o possível para responder. Ele muda a conversa, perguntando sobre a vida dela como streamer do YouTube. A moça suspira e admite que é uma bagunça, revelando que, como jogadora, as pessoas só se interessam por suas habilidades, o que a decepciona, pois ela acha que sua aparência não é menos atraente. Joe concorda, brincando que ela poderia facilmente ganhar dinheiro apenas exibindo seus bens na transmissão. A senhora fica corada e pergunta se ela é realmente tão atraente. O rapaz, em tom de brincadeira, sugere que já está pensando em aproveitar a aparência dela para obter vantagens no jogo. Em seguida, ele vai direto ao assunto, pedindo que ela forneça feedback aos jogadores. Ele quer saber se ela vê alguma área que pode ser melhorada em seu jogo, Dark End Times. A senhora sugere que, em primeiro lugar, o conteúdo atual do jogo parece muito limitado, e que a introdução de um sistema de masmorras acrescentaria mais profundidade e interesse. Em vez de apenas oferecer feedback, ela propõe que ele experimente seu próprio jogo como jogador. O rapaz imediatamente a elogia pelo ótimo conselho, fazendo-a corar quando ele a abraça inesperadamente. Ele decide voltar a trabalhar para melhorar o jogo e agradece sinceramente a ela. Finalmente, ele a deixa sozinha no quarto. De volta ao mundo do jogo, o sistema anuncia um novo recurso, os campos de teste. Ele explica que os jogadores podem derrotar monstros nesses campos para ganhar recompensas. Os campos são divididos em 10 níveis, sendo que os níveis mais altos oferecem maior dificuldade e recompensas. Nosso herói gasta imediatamente 500 pontos para criar o Trial Ground Level 1. O sistema leva algum tempo para gerar as Trial Lands, e depois de concluídas, elas são geradas. Um portal se abre para a Zombie Jungle, o campo de testes designado. Esperando que todos gostem do desafio, ele reúne a multidão e anuncia outra boa notícia. O jogo agora inclui um sistema de masmorras. Os jogadores podem entrar pelo custo de um topázio, e as recompensas são substanciais. Ele incentiva todos a participarem desses desafios. Todos estão entusiasmados com as notícias, e nosso herói fica feliz em ver o entusiasmo deles. Ele está feliz porque os conselhos de Eggplant finalmente estão sendo úteis, pois ele pode identificar as deficiências do jogo do ponto de vista de um jogador. Recorrendo ao seu sistema,
ele gasta 100 pontos para transformar sua aparência e se parecer mais com um jogador. Graças a Deus ele mudou, pois não teremos que ver sua cara feia mais uma vez. Enquanto isso, Eggplant está perguntando aos outros jogadores se alguém quer formar uma equipe para a masmorra, pois eles precisam de mais 3 membros. Nosso herói se aproxima dela por trás, perguntando se pode se juntar à sua equipe. Quando ela se vira e o vê, ela fica toda confusa e encantada com o novo visual dele e nem sequer o reconhece, o que deixa nosso herói um pouco constrangido. À medida que a moça o examina mais de perto, ela começa a perceber que ele lhe parece familiar. Nosso herói sugere que eles podem ter se encontrado antes, mas rapidamente muda de assunto, pedindo que ela recrute mais pessoas. De repente, mais pessoas chamam sua atenção e perguntam se eles gostariam de entrar para a equipe. Percebendo seus corpos musculosos, ela imediatamente os considera uma boa escolha e permite que eles se juntem a nós. Depois que a masmorra estiver concluída, ela estará pronta para sair da masmorra. Vendo seu lado brincalhão, nosso herói acha que provavelmente foi por isso que ela não o reconheceu, mas ele não está reclamando. Finalmente, eles estão prontos para entrar no portal. Alguns membros da equipe que já fizeram masmorras antes mencionam que esse lugar é difícil de conquistar e se perguntam se o equipamento deles é de nível muito baixo. A Eggplant estimula sua equipe, afirmando com confiança que ela será a primeira a sair da masmorra. No entanto, uma notificação do sistema é exibida, anunciando que alguém chamado Qiao-Yo já a liberou. Os sonhos de ser o primeiro são destruídos, mas então ela zomba, dizendo que eles estão aqui para jogar o jogo, não para se preocupar com quem limpa a masmorra primeiro. Nosso herói detém rapidamente o soldado que limpou a masmorra e lhe oferece uma poção, aconselhando-o a tomá-la para evitar ser morto por bandidos no caminho de volta. O homem aceita a garrafa com gratidão e agradece ao nosso herói por sua generosidade. Um cara atrás de Joe pergunta de forma arrogante por que ele está dando suprimentos a estranhos que poderiam ajudá-los na masmorra. Joe responde com firmeza que as coisas são dele e que ninguém tem nada a ver com o que ele faz com elas. O herói está furioso com o comentário. A senhora finalmente decide ir para a masmorra, e todos começam a desaparecer de seus lugares, encontram-se dentro da masmorra. Sua missão é simples: matar o chefe de nível inferior em 60 minutos. A berinjela está absolutamente entusiasmada por ver um ambiente tão realista e vibrante, feliz por nosso herói ter levado suas sugestões em consideração. O garoto lhe pergunta se ela conhece o produtor do jogo. Ela diz com orgulho que sim, mencionando que até ensinou muitas coisas a ele. De repente, o rosto de um deles fica pálido. Ele percebe que as cobras o cercam completamente. Esses amigos rastejantes não perdem tempo e atacam todo mundo com a boca bem aberta. A senhora está absolutamente assustada e congelada de medo. Mas o garoto imediatamente corta uma cobra em duas. E lhe diz que não é hora de ter medo, pois as cobras venenosas têm pouco sangue e podem ser mortas com um único golpe. Os outros membros do grupo parecem estar se divertindo enquanto cortam essas criaturas. A senhora ainda teme esses monstros, mas reúne sua coragem, agarra uma das cobras e a aperta com força suficiente para que seus olhos saiam das órbitas. Por fim, ela rasga a cobra em duas. Depois que as cobras caem, a senhora finalmente consegue respirar. Mas então um dos caras fica chocado e grita de medo. Quando todos olham em volta, veem que um dos rapazes foi mordido por uma cobra. Ele parece infeliz e diz a seus amigos para continuarem sem ele, mas o nosso herói o tranquiliza, dizendo que o veneno não é tão potente e que ele ficará bem depois que sair. Um dos caras dá um passo à frente para sugar o veneno da mão de seu amigo. Na hora certa, ele começa a chupar o ombro de seu amigo, e a visão assustadora faz com que os olhos de nosso herói sangrem de tão horrível que é fazer essa coisa amorosa. A senhora então chama nosso herói de lado e, quando estiverem sozinhos, ela ressalta que seu HP também está caindo, porque a cobra a picou em uma área privada. O garoto hesita em olhar para o peito dela, mas a moça diz a ele que não há necessidade de se sentir desconfortável, pois é apenas um jogo. Nosso herói concorda imediatamente e aprende com confiança a árvore, dizendo que fará o que ela pediu. Ele começa a chupar seu peito, e a garota não consegue deixar de se divertir um pouco, porque parece ridiculamente real. A senhora se sente absolutamente envergonhada depois, enquanto nosso herói parece ter se divertido. Enquanto isso, o outro homem mordido por cobra está se sentindo melhor e agradece ao amigo por tê-lo ajudado. O amigo, sentindo-se envergonhado,
Admite que também foi mordido em um lugar que não pode dizer abertamente, mas o careca insiste em ajudar seu amigo. E quando o careca vê seu amigo começando a abaixar as calças, ele fica absolutamente ansioso e apavorado. Enquanto isso, nossa dupla retorna, perguntando se aqueles caras já não são mais uma porcaria e estão prontos para seguir em frente. É então que Zhou Ming fica um pouco surpreso ao ver o mal envolvido com a bunda de seu amigo. O pobre rapaz rapidamente esclarece que não é o que eles estão pensando, mas nosso garoto e a garota imediatamente dizem a eles para manter distância de agora em diante. Depois de um tempo, vemos um pântano borbulhando, e nosso grupo continua avançando. A garota ressalta que, como se chama Zombie Jungle, ela não viu um único monstro zumbi em toda a masmorra. O careca a tranquiliza, dizendo que mesmo que apareçam zumbis, ele a protegerá. Mas a senhora ainda está assustada com esse cara, e deixa claro que não quer ser protegida por alguém que gosta de chupar buracos como hobby. De repente o pântano reage, e surge um zumbi, imediatamente mordendo a cabeça brilhante do careca. Essa criatura é um zumbi do pântano, um zumbi de baixo nível conhecido por seus ataques furtivos. Em um movimento rápido, nosso herói pega sua espada e corta o rosto do zumbi, cortando-o instantaneamente e fazendo com que ele caísse no chão. O careca comenta que a técnica de espada do nosso herói é incrivelmente forte, quase cortando seu couro cabeludo. Em tom de brincadeira, ele pergunta se o nosso herói é um guerreiro na vida real. Timidamente, nosso herói responde que sabe uma ou duas coisas sobre cortar coisas. No entanto, a senhora interrompe a conversa deles, avisando-os para pararem porque estão na frente deles. Um grupo de monstros está esperando para emboscá-los. Zhou Ming estava inicialmente preocupado em lidar com os zumbis de primeira categoria sozinho, preocupado com o que os outros jogadores poderiam fazer se fossem deixados por conta própria. Mas, na verdade, essas preocupações eram totalmente desnecessárias. O careca, agora seriamente irritado, arranca sua camisa e instantaneamente se transforma em uma figura maciça, semelhante a um casco. Seus músculos estão inchados como loucos. Nosso herói fica chocado ao ver isso, porque essa transformação revela sua habilidade chamada Muscle Stream, um reflexo de suas proezas de treinamento físico na vida real. Ele mergulha na briga, balançando seu machado com precisão e cortando os zumbis como se fossem pepinos. Zhou Ming está impressionado com a forma como as habilidades dos jogadores no mundo real se traduzem em seus personagens no jogo de forma tão vívida. Depois de eliminar um monte de monstros, de repente, o careca se abaixa e volta a ser magro em um instante, parecendo ainda mais magro do que antes. Parece que a habilidade de Xiao Ming, fluxo muscular, tem suas desvantagens. Ela só pode ser mantida por um curto período de tempo, deixando-o temporariamente enfraquecido depois. Zhou Ming está visivelmente frustrado com o fato de Xiao Ming ter usado uma habilidade tão arriscada de forma tão casual. Quando a tensão aumenta, uma missão secundária aparece, trazendo um sorriso de volta ao rosto de Zhou Ming. A missão exige que ele derrote simultaneamente 10 zumbis do pântano, prometendo uma recompensa de fortalecimento muscular. Quando os zumbis do pântano começam a sair, Zhou Ming orienta todos a subirem nas árvores enquanto ele cuida dos zumbis lá embaixo. O homem do boné está irritado com essa retirada, mas a senhora o instrui calmamente a seguir o exemplo de Zhou Ming. Quando os zumbis estiverem prestes a emergir em terra firme, nosso herói pega sua espada mais uma vez, carregada com eletricidade crepitante. Ele enfia a espada profundamente no chão, eletrificação de todo o lago, e dar a esses cretinos o maior choque de suas vidas. Depois de terminar, ele recebe uma notificação sobre o sucesso total da missão e suas novas habilidades de fortalecimento muscular. A senhora fica absolutamente espantada ao ver que ele aniquilou todos eles em um único golpe poderoso. Enquanto isso, Balde parece estar preso no enxame. Ele agarra a perna da senhora pedindo que ela o ajude, mas o pobre coitado leva um chute brutal depois de ser confundido com um zumbi morto-vivo e se afunda ainda. Os dois idiotas que estavam atrás se sentem um pouco constrangidos ao vê-la literalmente passar por cima dele. A senhora imediatamente tenta se desculpar, mas o careca parece frustrado demais para lhe dar qualquer folga. O garoto então chama seu sistema, enquanto a senhora questiona o careca por que ele usou essa habilidade perigosa em primeiro lugar. Chega a notificação de que o chefe final está prestes a aparecer e é melhor se preparar para a batalha.
O garoto imediatamente assume sua posição, alertando a todos para que tomem cuidado. Esse monstro acaba sendo uma flor de cadáver do pântano que gosta de consumir criaturas mortas. O careca, mais uma vez, decide usar seu corpo musculoso gigante para derrubar essa flor de lixo, mas nossa dupla rapidamente o aconselha a não usar sua habilidade. O careca parece confuso e pergunta humildemente o motivo, ao que nosso herói explica que os efeitos colaterais do uso dessa habilidade são muito grandes e que ele não terá energia para manter o careca seguro quando estiver exausto. O careca decide usar armas, mas seu amigo que usa boné o lembra de que eles são apenas jogadores comuns e que armas e munição custam uma fortuna. Bem, acho que não há nada com que se preocupar, porque meu homem está carregado de armas e coisas dentro do casaco. Os dois rapazes estão realmente impressionados com isso. Logo, o monstro enfrenta uma barragem de balas da senhora e o careca e o cara do boné se juntam a eles com suas armas. Justamente quando nosso herói acha que a vitória está garantida, a senhora revela, de forma chocante, que o HP que eles perderam do monstro começou a se recuperar novamente. Enquanto o monstro agarra um zumbi do pântano morto-vivo e o devora, sua barra de saúde volta a 100%. Nosso herói percebe que eles terão que lidar com os zumbis do pântano primeiro, porque esse monstro pode regenerar a saúde comendo-os. A senhora teme que eles não consigam derrotar o monstro nesse ritmo, mas nosso herói a tranquiliza, dizendo que esperem até que eles tenham lidado com os zumbis do pântano. De repente, o monstro estende sua rota viscosa em direção à senhora e a agarra, com a intenção de deixá-la cair em seu ventre. O cara fica totalmente furioso ao ver isso e decide derrubar a flor ele mesmo, com os outros dois capangas entrando para ajudar. O monstro aperta a mão, deixando a garota se contorcendo de dor enquanto suas roupas se rasgam. Ela pergunta com raiva por que eles não a estão ajudando. Nosso herói explica que suas habilidades estão em espera, enquanto os outros dois alegam que estão sem munição. Mas para falar a verdade, esses pervertidos estão ocupados demais babando pelo corpo exposto dela para dar uma mãozinha. Cantarolando para esses cretinos que se divertem com sua miséria, a senhora pega uma arma e explode as raízes ela mesma. Quando as raízes são cortadas, ela começa a cair. Nosso herói entra em cena, fazendo o papel de um príncipe, e a pega em seus braços. De repente, o monstro retalia com suas raízes novamente, mas Zhou-Ming rapidamente os cortou. O monstro se contorce de dor, soltando um rugido enorme. Isso os obriga a cobrir os ouvidos para proteger os tímpanos. Enquanto isso, a energia elétrica de Zhou retorna. Ele salta do chão e bate com sua espada na terra, proporcionando um choque poderoso. Isso deixa a criatura queimada até ficar crocante, desmoronar no chão. Meu homem abaixa a espada com confiança, gabando-se de que não precisou de toda a sua força para lidar com um mero zumbi de segundo nível. Quando eles acham que tudo acabou, o monstro paralisado começa a se mover novamente, voltando a crescer, parecendo mais vil e cruel do que nunca. O sistema indica que a flor do cadáver do pântano foi enfurecida, desencadeando sua mutação para a próxima forma. Enquanto isso, o careca está se sentindo extasiado com a mutação do monstro, pensando em todas as recompensas extras que ganharão se o derrotarem. Por outro lado, nosso herói está totalmente perplexo com o fato de isso ser possível. Ele aponta que o chefe deveria estar paralisado devido ao choque elétrico. É quando a senhora do YouTube entra em cena, fingindo ajustar seus óculos imaginários para parecer nerd, e sugere que esse monstro pode ser como uma armadilha de Vênus do Pokémon, imune a poderes elétricos. O garoto, de brincadeira, dá um beliscão na cabeça da moça por sua ideia genial. Mas o monstro não espera pela conversa e imediatamente lança essas coisas parecidas com bolas pela boca. Nosso herói se esquiva facilmente do projétil. Mas acontece que essa saliva não é apenas uma merda aleatória pegajosa, mas está dissolvendo a árvore com o impacto. Zhou imediatamente avisa a todos sobre o lodo corrosivo. Mas parece que ele chegou tarde demais, pois os dois idiotas já estão presos na substância pegajosa. A senhora continua pedindo ajuda por trás, e quando nosso herói olha para ela, vê suas roupas já queimadas. Em apenas alguns minutos, toda a sua roupa se desintegrou. O garoto corre para o lado dela, oferecendo seu casaco, mas nesse momento, o monstro lança mais bolas viscosas. O cara os corta rapidamente, mas parte da gosma acaba caindo em sua mão, causando uma queimadura imediata. Nesse momento, o homem de boné musculoso entra em cena, revelando que, na verdade, é um professor de química.
Ele afirma ter uma habilidade relacionada à sua área de atuação neste mundo. Ele explica com entusiasmo que sua habilidade lhe permite combinar as propriedades químicas de 2 itens para criar novas propriedades. Agora armado com uma garrafa de gasolina e um pedaço de pano, ele declara com confiança que pode transformá-los em uma solução de nocaute. Ao ver isso, nosso herói pega o novo item e comenta com arrogância que essa habilidade química não vale 1 centavo, pois tudo o que ela fez foi misturar 2 coisas e deixa claro que ele pode fazer isso melhor. O garoto dispara a garrafa e o joga na direção do monstro, que explode com um impacto, envolvendo o monstro em chamas. Em questão de segundos, ele se desintegra em cinzas, e o sistema os parabeniza por terem derrotado o monstro-chefe com sucesso, prometendo recompensas extras por derrotar um inimigo mutante. Todos ficam maravilhados ao verem baús de tesouro de classe de elite brilhando diante de seus olhos. O careca estufou o peito e encontrou uma poção supermuscular em pó que prometia aumentar a força muscular. O suposto professor de química encontra uma armadura brilhante, mas inútil. Enquanto isso, a senhora descobre um livro de habilidades que aprimora suas capacidades de tiro. Por fim, Zou também abre seu peito. No início, ele não tem ideia do que esperar, mas os olhos de todos começam a brilhar de espanto porque há um ovo dentro. O garoto não sabe o que esperar desse ovo, e nem mesmo o sistema oferece qualquer informação, além de dizer que sua origem é desconhecida e que ele não pode ser chocado. 3 dias depois, tudo está calmo e tranquilo no clã da Lua Escura. Em seguida, aparece uma notificação dizendo que os resultados do jogo foram ótimos e que novos registros serão abertos em breve. Ela pede que todos joguem bem e tornem o jogo ainda melhor. Todos estão felizes em ver que haverá mais pessoas se juntando à sua base. Um rapaz novo com olhos brilhantes pergunta à senhora se ela sabe como subir de nível rapidamente nos estágios iniciais. A senhora simplesmente lhe entrega algumas ferramentas e o aconselha que, se ele quiser ficar rico, deve começar cortando árvores e melhorando e arando o solo primeiro. Os recém-chegados esperam ansiosamente por essa tarefa, e imediatamente começou a arar a terra. Enquanto isso, de volta ao escritório, Lady Wen relata ao nosso herói que a nova equipe é muito mais trabalhadora do que a primeira, e a construção do abrigo está sendo ainda mais tranquila. O garoto sorri e diz que isso é só o começo. A verdadeira diversão ainda está por vir. Ao verificar o progresso do clã, eles fizeram grandes avanços. O destaque é que agora há 89 pessoas em seu clã, o que significa que há um excedente de mão de obra. A senhora se pergunta em voz alta se eles deveriam estabelecer mais bases para criar mais oportunidades de emprego. O garoto começa a pensar sobre o assunto e conclui que, para manter as pessoas engajadas em novas atividades, é necessário que elas se envolvam com o trabalho. Ele deve expandir. Ele pergunta se há alguma fortaleza perto do Dark Moon Refuge que possa ser usada. A senhora confirma que há, mas eles já estão ocupados por zumbis. Além disso, essas fortalezas estão sob o gerenciamento de assentamentos centrais, exigência de autorização para obter direitos de gerenciamento. Ela revela que, após a crise apocalíptica, o regime entrou em colapso e as regras foram quebradas. Os assentamentos começaram a administrar seus territórios de forma independente. Cada um deles é gerenciado por diferentes figurões, mas o chefe, conhecido como Viper, reina sobre os assentamentos centrais e dá as ordens. Mas o garoto ignora a preocupação, confiante de que, enquanto eles conseguirem acumular poder, tudo correrá bem. De repente, Shunuo chega com notícias terríveis. Uma pequena equipe dos assentamentos centrais apareceu para cobrar impostos. Parece que o nosso garoto não precisa esperar mais, pois já estava ansioso para acabar com esse pessoal. Do lado de fora, um homem corpulento com sua equipe se apresenta como um fiscal enviado pelo centro de assentamento. De acordo com a lei, 50% da produção deve ser paga como impostos todos os meses. Ele exige que o clã entregue o que deve. Os fazendeiros expressaram sua discordância, lembrando-o de que, quando esse lugar estava sob o domínio do clã dos Lobos Famintos, nenhum coletor de impostos ousava aparecer. O gordinho imediatamente saca sua arma, acabando com as objeções deles. Ele aperta o gatilho sem pensar 2 vezes, mas seu queixo cai quando a bala cai no quadrado, no peito de ninguém menos que o professor de química.
Parecendo ansioso e desnorteado, o gordinho olha em volta, esperando ver alguém ferido ou pior. O fazendeiro pergunta ao professor se ele está bem, e o professor garante que ele está bem, tudo graças à sua armadura. Embora ele se vanglorie de seu equipamento de proteção, os outros acham bastante assustador o fato de ele ter levado uma bala no peito por vontade própria. No entanto, nosso herói, Zhou Ming, aparece e se apresenta como o líder do refúgio. O gordinho também se apresenta e exige o pagamento dos impostos. Mas o garoto imediatamente lembra ao gordinho que, quando o clã dos lobos famintos ocupou esse lugar, ninguém veio ajudar as pessoas, então não faz sentido que elas paguem impostos agora. O gordinho responde, insistindo que o assentamento central tem um forte poder militar que não pode ser ignorado. Além disso, eles já enviaram pessoas para cá várias vezes. Mas o garoto chama a atenção para o fato de que o gordinho só aparece para explorar pessoas pobres e honestas, sem se importar com o resto. Como nosso herói não está recuando, o gordinho decide atirar nele. Antes de atirar, ele dá um último aviso. Ou paga os impostos ou nosso herói leva um tiro no peito, confiante de que ele é o único aqui com armas de alta tecnologia. Mas o meu homem apenas estala os dedos, e um pelotão inteiro armado com armas de alta tecnologia aparece em cena. Enquanto isso, o cara fica lado a lado, sorrindo e se divertindo com a visão do gordinho, fazendo cara de apavorado. Relutantemente, o gordinho decide se retirar por enquanto, mas Zhou Ming saca suas próprias armas e declara que não vai recuar. O gordinho continua convencido e arrogante com suas palavras. Isso faz com que nosso herói acrescente outro buraco ao lado do original. Sua comitiva o ajuda a se afastar, com o traseiro ainda sangrando por causa do tiro, e ele continua a proferir ameaças. A senhora e o resto da tripulação respondem com um dedo do meio e alguns comentários incisivos. No entanto, a senhora Wen Wen está absolutamente aterrorizada porque eles acabaram de ofender a autoridade central, e isso nunca é bom. Mas o garoto declara que não dá a mínima quando se trata do bem-estar do povo de seu clã e que nunca abaixará a cabeça para os outros. A senhora concorda, ressaltando que nosso herói está certo, e esses recém-chegados parecem genuinamente corajosos e prontos para lutar, ao contrário do grupo anterior. O garoto concorda com a cabeça, especialmente depois de observá-los, pois parecem ser de acampamentos caóticos e malignos. A cena muda para o notório assentamento central, onde encontramos o Viper pela primeira vez. O gordinho imediatamente informa ao seu chefe que esses caras atiraram nele e estão prontos para se rebelar contra o assentamento. O Viper não gostou de saber que seu lacaio levou um tiro nas nádegas, mas o lacaio se comporta como um cachorrinho fofo, pedindo uma chance de dar uma lição naquelas pessoas desordeiras. O Viper decide visitar nosso herói pessoalmente, curioso sobre Zhou Ming e querendo verificar suas conquistas, mas ele insiste em trazer um presente. O lacaio pergunta que tipo de presente eles devem preparar, e o chefe imediatamente diz que quer a cabeça do gorducho. A próxima coisa que você sabe é que uma cobra atravessa a cabeça do gordinho. Alguns dias depois, no Dark Moon Refuge, tudo parece calmo. As pessoas estão se divertindo, embora haja as brigas habituais por pequenas coisas. Enquanto isso, nosso herói está lá em cima com seus binóculos. Está examinando todo o campo de refugiados. Ele verifica as estatísticas e vê que há mais pessoas agora. O sistema diz que a superlotação está bagunçando as coisas, diminuindo a diversão de todos. Zhou balança a cabeça em confusão, sem saber como lidar com o número crescente de residentes, sem mais locais desconhecidos ou lugares para expandir seu território. De repente, um Lamborghini entra em cena em alta velocidade, passando pelo campo de refugiados. Todos se animam com o local, e duas pessoas saem do carro. Uma é o próprio Viper, e a outra é provavelmente sua secretária. A víbora pede educadamente para conhecer o líder do assentamento. Os fazendeiros, no entanto, ficam na defensiva e perguntam se ele está aqui para causar problemas. Mas o Viper mantém sua polidez e pede desculpas pelo problema causado por seu subordinado. Para fazer as pazes, ele dá um presente para as pessoas daqui. A senhora revela o presente. A cabeça daquele cara gordo, o fiscal. Todos ficam chocados ao ver a cabeça do funcionário do Departamento de Impostos como um presente. Nesse momento, o nosso garoto aparece e prontamente convida o Viper para conversar em seu escritório. O Viper troca gentilezas e pede ao nosso herói que indique o caminho. Mas antes de ir, ele instrui sua secretária a vigiar a porta e avisá-lo imediatamente se algo parecer estranho. Nosso herói conduz o Viper até o escritório. Enquanto a senhora permanece do lado de fora,
mantendo-se atenta conforme as instruções. O careca não pode deixar de se maravilhar com a aparência realista dos NPCs nesse mundo. A senhora do YouTube decide abordar a secretária com sua energia habitual, mas o soldado aposentado Joey a adverte contra isso. A moça afirma com orgulho que é corajosa e ótima em flertar com as moças, portanto, vai lidar bem com isso. Então a senhora Eggplant começa a provocar a secretária de forma brincalhona. A secretária a desafia, dizendo que se a senhora Eggplant pode vencê-la, ela pode fazer o que quiser. As outras pessoas ao fundo ficam empolgadas ao ver essas duas garotas lutando. Enquanto isso, de volta ao escritório, nosso herói pergunta educadamente ao Viper por que ele está aqui. O Viper afirma sem rodeios que está interessado no assentamento do refúgio. Se o nosso herói o entregar, ele promete uma recompensa que o ajudará por toda a vida. Além disso, ele oferece acesso à área nobre do assentamento central, onde nosso herói poderia viver como um rei. Zhou-Ming se pergunta se esse lugar celestial existe neste mundo. O Viper afirma que o que os outros veem como inferno é apenas para os fracos. Para indivíduos fortes, como nosso herói e ele próprio, é o paraíso. Ele deixa claro que, desde que os indivíduos sejam fortes, eles podem ter mulheres, riqueza. A víbora afirma cruelmente que nosso herói não precisa se preocupar com os tolos insignificantes dessa colônia de refúgio, pois eles também seriam bem tratados. O garoto sorri e considera o negócio atraente, mas ele se recusa terminantemente a abrir mão de seu território. O rosto de Viper se torna arrogante ao ouvir a rejeição, sentindo-se totalmente humilhado. Zhou-Ming enfatiza que valoriza a liberdade e se recusa a ficar confinado como um canário em uma gaiola. O Viper se torna cada vez mais agressivo, alertando nosso herói de que havia outros que falavam como ele, mas que agora estão enterrados. Mas então nosso herói propõe que eles ainda podem fazer um acordo. Ele pega o mapa e aponta para o Viper que há uma organização de ladrões notória chamada Vulcan Gang, operando na estrada comercial. Eles frequentemente emboscam caravanas enviadas pelo assentamento central, causando perdas significativas. O Viper concorda com a cabeça, mencionando que essa gangue chegou a ocupar uma fábrica metalúrgica e está bem equipada, dificultando a ação das cruzadas anteriores. De forma dramática, o garoto marca o território inimigo no mapa com sua adaga e delineia os termos do acordo. Nosso herói se oferece para ajudar a víbora a eliminar a gangue vulcana. Em troca, as caravanas da víbora teriam permissão para passar em segurança sem interferência, com a condição de que deixassem nosso herói e sua colônia em paz. O homem então recupera o contrato, admitindo que os termos do nosso herói são bastante atraentes, sinalizando que, uma vez assinado, o acordo será oficialmente estabelecido. O Viper vai embora, dizendo que espera coisas boas do nosso herói. De repente, Zhou ouve gritos sobre uma briga lá fora. Ele sai correndo e encontra a secretária que enfrentou alguns dos moradores locais que a desafiaram. O Viper pergunta o que aconteceu, e a garota explica casualmente que eles estavam apenas se divertindo. Aproveitando a oportunidade para se gabar, o Viper comenta sobre a necessidade de um treinamento sério entre a equipe do nosso herói, mas Zhou-Ming lhe garante com confiança que eles são como uma matilha de cães selvagens, resistentes e prontos para se defender com unhas e dentes. O Lamborghini se afasta rapidamente da cena e segue seu caminho. A Viper pergunta sobre a força do clã Dark Moon. A senhora explica que eles são, em sua maioria, um grupo de mobs, mas há alguns indivíduos que não mostraram toda a sua força, o que a deixa incerta sobre suas verdadeiras capacidades. Mas ela também ressalta que aqueles caras lhe deram uma sensação estranha, como se não tivessem medo algum da morte. O Viper os dispensa dizendo que esses tolos terão seu fim em breve. Como diz a víbora, esses tolos continuam morrendo repetidamente, apenas para serem ressuscitados a cada vez. Zhou então reúne todo o assentamento, anunciando que o jogo está lançando um evento de tempo limitado conhecido como Suppressing the Vulcan Gang. O Balde pergunta o que torna esses eventos diferentes. Nosso herói explica que, em eventos de tempo limitado, os inimigos não podem reaparecer. Cada vez que eles derrotam um inimigo, ganham pontos valiosos no evento, e os 3 melhores assassinos do evento também podem ganhar recompensas extras. Ao ouvir isso, a garota imediatamente começa a correr animada para derrotar a Vulcan Gang, mas o garoto a lembra de que ainda não terminou de estabelecer todas as regras. A senhora insiste que não se importa,
desde que possa derrotar seus inimigos. Mas nosso herói diz que ela está indo na direção errada, porque a Vulcan Gang não está localizada lá. Chunon então revela que a gangue vulcana é muito mais forte do que o clã de lobos famintos que eles derrotaram anteriormente, e se eles falharem, poderão perder tudo para a víbora. Mas o garoto confiantemente ignora as preocupações dela. A senhora continua insatisfeita. Então, ele revela que os membros de seu clã são como uma força da natureza, de modo que não há como eles perderem contra uma gangue incômoda. A próxima cena nos leva ao território da Vulcan Gang, onde as pessoas estão desesperadamente oferecendo cristais e objetos de valor em troca de proteção. Esse bandido arrogante apenas zomba, dizendo que isso não é suficiente. Ele cruelmente encharca o corpo de uma menina com gasolina e acende seu isqueiro, ameaçando sua mãe para que ela revele onde eles esconderam seus objetos de valor. A mãe aterrorizada insiste que não lhes resta mais nada, batendo a cabeça no chão e implorando pela vida da filha. O membro da gangue se torna ainda mais arrogante, acusar a mãe de desonestidade enquanto ela continua a implorar por misericórdia. Em uma reviravolta chocante, ele se prepara para jogar o isqueiro na menina. Ela grita para que alguém a salve antes que as chamas toquem suas roupas úmidas. De repente, alguém pega o isqueiro em pleno ar, e é claro que é o nosso herói. Ele casualmente acende seu próprio cigarro com o isqueiro, lembrando ao arrogante membro da gangue que a gasolina é um recurso precioso, destinado apenas a queimar pessoas como os dois irmãos da Vulcan Gang. O líder da gangue ameaça nosso herói, informando-o de que a intromissão em negócios que não lhe pertencem terá um preço alto. A garota do YouTube fica ao lado do nosso herói, declarando que é ela quem vai bagunçar o penteado esquisito do cara. O cara arrogante pega seu lança-chamas em resposta ao insulto ao seu cabelo, lançando uma torrente de chamas na direção da garota. Ela começa a se queimar, sentindo cada pedacinho do calor, enquanto o cara arrogante ri cruelmente do sofrimento dela. Nosso herói a lembra que ela é apenas uma jogadora nesse jogo. Apesar de estar pegando fogo, de alguma forma, ela mantém a calma e brinca dizendo que finalmente está experimentando o que é ser uma tocha humana. Totalmente confuso, o Sr. Koch pergunta como ela ainda está de pé. Sem perder o ritmo, a garota se recompõe e empurra o bandido arrogante para trás com seu corpo em chamas. Também o incendiou intencionalmente. O cara arrogante se contorce como uma galinha depois de sentir o gosto do fogo quente. De volta ao refúgio Dark Moon, todos os membros do grupo se reúnem em torno de o cara arrogante amarrado em uma cadeira. Joe o pressiona para obter informações sobre a gangue vulcana, prometendo poupar sua vida se ele cooperar. Mas o cara arrogante se recusa obstinadamente, declarando que não trairá o Senhor Vulcano e não demonstra medo. O soldado aposentado pega um hot rod vermelho e a segura perto do cara convencido, perguntando se ele está com medo agora. O cara arrogante se gaba de que todos os membros da Vulcan Gang são batizados pelo fogo sagrado e mesmo que sejam queimados, não desistirão. O cara convencido se transforma em um medroso quando o soldado diz que nunca planejou queimá-lo. Em vez disso, ele deixa claro que vai inserir essa barra de ferro em brasa em um de seus orifícios e o lembra de que estamos falando de 800 graus Celsius. Em vez disso, ele deixa claro que vai inserir essa barra de ferro em brasa em um de seus orifícios e o lembra de que estamos falando de 800 graus Celsius. O soldado pergunta pela última vez o que o cara arrogante planeja fazer. Em resposta, o cara começa a chorar e decide contar tudo, implorando para que eles mantenham a vara longe. O soldado casualmente joga a vara de lado e diz a seus amigos que foi mais fácil do que ele pensava. Enquanto isso, todos os outros subordinados, inclusive nosso herói, tremem de medo, mantendo as mãos para trás e escondendo as nádegas. Nosso herói pergunta onde o soldado aprendeu esse tipo de método, ao que o soldado responde que a pegou no Afeganistão. O arrogante trêmulo pergunta se ele será poupado quando contar tudo. Nosso herói lhe garante que eles não são monstros. E o homem revela que seu irmão mais velho, conhecido como Vulcan, era um piromaníaco completo, que passou anos expandindo seu poder, assassinando e provocando incêndios. Além disso, a alegria perversa de Vulcano era ver pessoas queimando vivas. Os outros jogadores estão empolgados para enfrentar um vilão NPC tão forte. Enquanto isso, Zou continua pressionando o prisioneiro sobre seu chefe, e onde eles esconderam todo aquele ouro,
Ele insiste que quase pode sentir o cheiro das riquezas que estão esperando para serem encontradas. O prisioneiro continua alegando ignorância, mas o garoto continua otimista. Sonham acordados com a possibilidade de nadar em pilhas de tesouros, convencidos de que estão à beira de um grande resultado. O soldado questiona o prisioneiro sobre a força de trabalho e o equipamento da gangue Vulcana. O cara conta que há cerca de 100 pessoas sob o comando de Vulcan, armados com coisas desagradáveis, como pulverizadores de bombas de gasolina chamados Destroyers. Além disso, eles colocaram minas em todo o seu território. Quando perguntado sobre como eles vão romper as defesas da gangue, nosso herói dá de ombros casualmente e sugere que eles descobrirão uma maneira de entrar. Enquanto pressiona o prisioneiro a ajudá-los a ter acesso ao esconderijo de Vulcano, o cara explica que eles terão que se submeter ao batismo de Vulcano, um teste em que eles suportam que seu braço seja queimado por chamas ardentes. É um teste reconhecido pelo deus de Vulcano, mas o medo da dor e da morte é a última coisa com que nosso herói e sua equipe se preocupam, deixando o pobre cativo sem saber em que tipo de problema ele se meteu. Em seguida, estamos no covil da gangue Vulcan, onde nosso herói confronta o líder da gangue e declara sua intenção de se alistar e servir sob o comando do chefe. O líder pergunta se eles estão preparados para o batismo. A senhora diz alegremente que está mais do que pronta para esse desafio. Isso fez com que o líder instruísse um deles a dar um passo à frente. Nosso herói avança com confiança, colocando sua mão sobre a mesa. O cara de cabeça laranja com o lança-chamas se aproxima e imediatamente lança algumas chamas quentes no caminho do nosso herói. Mas Joe parece não se incomodar, lidando com o calor como um profissional, e pergunta, de forma zombeteira, se isso é realmente um batismo. A cabeça laranja fica irritada e aciona o lança-chamas, perguntando ao nosso herói se agora ele está finalmente desfrutando do intenso batismo vulcano. Nosso herói responde com frieza, dizendo que a sensação é incrível sob as chamas. Após o término de sua vez, a senhora zomba e diz que nosso herói está apenas tentando se exibir, e corajosamente se voluntaria para o batismo ardente. A cabeça laranja lhe dá uma explosão controlada de fogo, pois está confiante de que é suficiente para ela. Mas a garota, inicialmente, se mantém forte. Logo começa a se contorcer de dor quando sua mão sente a queimadura. O próximo é o nosso soldado aposentado, que fecha os olhos e diz ao chefe laranja para começar o show. A pobre cabeça laranja está começando a se perguntar se algum desses três é normal, mas ele lança suas chamas ardentes de qualquer maneira. O soldado suporta o calor estoicamente, ao contrário da nossa garota do YouTube. Impressionado com a resistência deles, o mascarado anuncia que os três passaram no teste e agora são membros oficiais da gangue Vulcan. O soldado se arrepende de não ter desligado seus sensores de dor, mas não está reclamando. Ele queria uma experiência realista do jogo. De repente, outro cara aparece, apresentando-se como o conselheiro militar da gangue. Ele parabeniza a todos por terem se juntado a nós e lhes oferece uma missão, considerando-a uma grande oportunidade para os recém-chegados. Nosso herói rapidamente descobre que esse cara deve estar testando suas habilidades com essa missão, ansioso para ver o que acontecerá em seguida. A garota do YouTube também está ansiosa por isso. Como esperado, o velho anuncia a missão deles: interceptar um veículo comercial do assentamento central e saquear tudo. O garoto ressalta que os três podem ser muito poucos para tal trabalho, mas o velho lhes garante que os membros da elite da gangue se juntarão a eles. O garoto agradece ao velho por essa oportunidade, como esperado do conselheiro. Quando saírem do local de encontro, eles estão impressionados com o fato de tudo ter ocorrido sem problemas. O soldado comenta que as coisas estão prestes a ficar sérias, mas nosso herói o tranquiliza dizendo que é apenas um jogo e que ele deve se acalmar. De repente algo cai do bolso do nosso herói. Quando a senhora pega a garrafa, ela pergunta: "Que diabos é isso?" O menino fica imediatamente apavorado ao ver isso, e a senhora revela que é a mesma coisa que ela o viu colocando em seu corpo. O garoto se apavora ao perceber que ela o estava espiando enquanto ele tomava banho. Não é de se admirar que ele sentisse frio naquele momento. A senhora fica corada e nega tais acusações, insistindo que estava apenas passando por ali. O garoto rapidamente lhe diz que é apenas um protetor solar normal, mas ela não está acreditando nessa besteira. Por que um personagem de jogo precisaria de protetor solar? Ela pergunta irritada. Nosso herói conta outra história, dizendo que isso faz com que você pareça atraente.
A senhora, intrigada, começa a pedir um pouco para si mesma. Na verdade, não se trata de um creme de beleza, pois nosso herói não é um personagem virtual, mas um ser humano real. Ele não pode ajustar o nível de dor como os outros jogadores. Ele precisa contar com essa ferramenta para passar no teste de Vulcano. Algum tempo depois, nosso herói conhece os outros membros do grupo. A cabeça laranja se apresenta como Hot Pot, o sênior deles. Zoe então pergunta ao Hot Pot se ele tem algum conselho? Ao que o Hot Pot responde que se tornou fã da resiliência do nosso garoto desde que ele passou no teste de batismo e agora quer ser seu pro-bro. Joe-min fica um pouco assustado com toda essa bajulação, mas o tranquiliza dizendo que, como estão trabalhando juntos, agora são amigos. O Hot Pot decide então que é hora de se preparar, pois seu alvo está prestes a chegar. Então toda a gangue pega a estrada em seus carros. O líder da gangue os observa, desconfiado dos 3 recém-chegados, suspeitando que possam ser espiões enviados por Viper. O velho concorda, e é por isso que ele os enviou para roubar os bens da Viper. Se eles apresentarem qualquer comportamento anormal durante a invasão, poderão ser queimados vivos. O líder acena com a cabeça, dizendo que eles enfrentarão a morte pelo fogo se o enganarem. Algum tempo depois, chegamos a Wasteland Transfer Station. Lá, todos estão comendo alguma comida estranha. Além do Hot Pot, todos se assustam com os globos oculares de Boi Cruz. Os rapazes dizem, sem jeito, que não estão com fome e mandam o Hot Pot comer sozinho. A cabeça laranja começa a comer a comida, dizendo que eles devem reabastecer suas energias antes do ataque. O garoto expressa sua preocupação com o ataque, dizendo que, se eles vão saquear veículos comerciais, devem ter guardas. Se esses guardas souberem brincar com fogo, as coisas podem ficar complicadas. O chefe laranja o tranquiliza, dizendo que eles já prepararam minas rodoviárias e podem explodir o carro do comboio antes de atingir o veículo comercial. O soldado pega uma mina e, usando seu conhecimento militar, explica todas as especificações técnicas desse malandro. O chefe laranja está surpreso com a capacidade de nosso soldado aposentado de ler as especificações à primeira vista e deixa claro que eles estão prestes a dar uma lição com esses bad boys. Nesse momento, há um tumulto quando os veículos comerciais visados aparecem.